Juliun é um homem que nunca experimentou o toque de uma mulher em toda a sua vida. A única fonte de conforto que ele já teve foram seus pais, que tragicamente perderam suas vidas em um acidente de carro na véspera de Natal. Desde então, todo Natal tornou-se uma rotina solitária para ele, vagando pelas ruas sem rumo, enquanto todos os outros aproveitam o feriado com suas esposas e filhos. Ver todas aquelas famílias felizes apenas o faz sentir-se mais isolado. E por causa de sua estatura alta, as pessoas tendem a evitá-lo, deixando-o sem ninguém com quem conversar. Enquanto vagava por aí, como de costume, Ju-un nota um velho vestido com uma fantasia de Papai Noel pedindo esmolas na beira da estrada. Sentindo pena do velho companheiro, ele decide lhe dar algum dinheiro em vez de desperdiçá-lo com cerveja e comida porcaria. Grato pela gentileza, o velho pergunta a Ju-un se ele tem algum desejo na vida. Ju-un imediatamente acha o velho um tanto assustador e tenta ir embora, mas o persistente Papai Noel se recusa a deixá-lo partir. Sem escolha, Ju-un mente casualmente e diz que deseja ganhar na loteria. No entanto, o velho vê através dele e insiste que ele revele o desejo enterrado no fundo de seu coração. Essas palavras tocam Ju-byun, deixando-o emocionado. Depois de pensar sobre isso, ele percebe que tudo o que ele realmente quer é uma família feliz, uma esposa linda e uma filha adorável. O velho promete com confiança que seu desejo se tornará realidade, e se ele falhar, ele parará de se chamar de Papai Noel. Pensando que o homem é apenas algum fanático por Papai Noel super entusiasta, Ju-un o deixa para trás e retorna ao seu apartamento velho e apertado. Naquela noite, ele embarca em um trem noturno apenas para se encontrar cercado por casais. Não querendo observá-los por mais tempo, ele fecha os olhos e adormece. Mal sabe ele que essa será a última vez que ele dormirá na Terra. Quando ele abre os olhos novamente, ele se encontra dentro de uma gaiola montada em uma carroça, cercado por vários estranhos. Todos ao seu redor parecem miseráveis e quase famintos, como se não tivessem comido há dias. Comparado a eles, Ju-myun parece estar em forma ligeiramente melhor, mas ele rapidamente nota que não está usando nenhuma roupa e começa a tremer de frio. Olhando em volta, ele ouve os soldados conduzindo a carroça, falando uma língua que ele não consegue entender. Ele logo nota que cada pessoa dentro da gaiola está contida com correntes pesadas, tornando óbvio que eles são parte de uma caravana de escravos. É só então que Ju-un percebe que o Papai Noel assustador, de alguma forma, o enviou para outro mundo, até roubando o trabalho habitual do caminhão-kun. Antes que ele possa processar totalmente a situação, o frio congelante começa a afetá-lo. Enquanto procurava por uma maneira de sobreviver, seus olhos pousam no cadáver de um escravo que ainda tem roupas. Embora ele se sinta culpado por tirar as vestes de um morto, ele sabe que não tem outra opção se quiser evitar morrer congelado. Depois de vestir as roupas, Ju-un senta-se e começa a pensar sobre aquele estranho Papai Noel. Ele se pergunta se tornar-se um escravo deveria de alguma forma realizar seu sonho de ter uma família amorosa, ou se aquele velho simplesmente quis pregar uma peça nele. No fundo, ele ainda espera que tudo isso seja apenas um sonho e que ele acordará em seu quarto e desfrutará de um bom banho quente. Vários dias passam assim e Ju-un gradualmente se adapta à vida entre os escravos. Suas bochechas tornaram-se encovadas e sua aparência antes decente agora parece completamente desleixada. Faminto e exausto, ele deseja desesperadamente que esse pesadelo termine. Eventualmente, a caravana para em uma vila e os soldados alinham os escravos para serem vendidos aos habitantes locais. Pela primeira vez em algum tempo, Ju-un vê um raio de esperança. Mesmo que tornar-se um escravo seja terrível, ele sabe que pelo menos será alimentado uma vez por dia de acordo com as regras. Confiante em sua aparência e porte alto, ele até acredita que a pessoa mais rica da vila o comprará e, infelizmente, a realidade prova ser muito mais cruel do que ele imaginava. Nenhuma pessoa sequer olha em sua direção. A mesma coisa continua durante toda a jornada. Toda vez que a caravana chega a uma vila, os escravos são vendidos um após o outro, enquanto Ju-un é sempre deixado para trás. Gradualmente, ele perde toda a esperança e começa a desistir da própria vida. Cheio de ressentimento, ele amaldiçoa o Papai Noel assustador por mentir para ele sobre lhe conceder uma vida de felicidade e, em vez disso, jogá-lo neste buraco do inferno. Incapaz de suportar a miséria por mais tempo, Ju-un decide acabar com tudo enfiando um garfo próximo em seu pescoço. Assim que ele está prestes a fazê-lo, um anjo aparece repentinamente diante dele e estende uma mão amiga. Ju-un congela no lugar, completamente cativado pela beleza de tirar o fôlego da mulher parada diante dele. Em sua mão está um pedaço de pão que parece mais apetitoso do que qualquer coisa que ele já comeu.
comeu, mesmo em um restaurante 5 estrelas. A mulher diz algo para ele, mas Ju-un não consegue entender uma única palavra. Não porque ele é incapaz de aprender a língua deles, mas porque sua mente está completamente ocupada pela beleza da mulher e pela visão da adorável filhinha parada ao lado dela. Anteriormente, dentro de um quarto, surrado e desgastado, a bela mulher Lizzie estava jantando com sua filha. Como as porções da refeição eram bastante pequenas, Lizzie se preocupava que sua filha não tivesse o suficiente para comer, então ela deu à criança sua própria parte também. A menina ficou encantada, mas não queria que sua mãe ficasse com fome. Ela dividiu a comida em 2 porções, mantendo uma metade para si mesma e entregando a outra metade de volta para Lizzie. Assim que Lizzie estava prestes a agradecê-la, uma batida alta ecoou repentinamente na porta. O chefe da vila a instruiu a não abrir a porta completamente e a simplesmente ouvir o que ele tinha a dizer. Ele a informou que um grupo de escravos havia sido trazido pelos soldados e que um deles seria comprado para se tornar seu marido. Ele disse a ela para se preparar, porque ela logo estaria se mudando de volta para a montanha com ele. Antes de sair, ele também a lembrou de preparar um pouco de comida para os soldados, pois eles chegariam ao amanhecer. A notícia deixou Lizzie atordoada, porque seu casamento anterior não tinha sido nada menos que um pesadelo. Todos os dias, ela sofria espancamentos e suportava uma miséria sem fim. Ela não tinha desejo de reviver aquele capítulo doloroso de sua vida e brevemente considerou fugir. No entanto, seus pensamentos logo se voltaram para a jovem menina, a filha que seu ex-marido tinha deixado para trás de um casamento anterior. Lizzie só tinha conhecido a criança há algum tempo e ela não conseguia se forçar a abandoná-la. A jovem menina parecia sentir a angústia de sua mãe. Envolvendo seus braços minúsculos ao redor de Lizzie, ela tentou o seu melhor para confortá-la. Ver esse gesto aliviou a tristeza de Lizzie e ela eventualmente se acalmou antes de colocar a menina na cama. A criança nem tinha um nome ainda. Foi por isso que Lizzie temia que, se ela se casasse novamente, ambas poderiam acabar presas em outro pesadelo. E esse pesadelo tinha começado muitos anos antes, quando o pai de Lizzie a vendeu por nada mais do que uma pele de coelho. Um homem que vivia na montanha da vila a comprou, e antes mesmo que ela tivesse a chance de desempacotar seus pertences, ele chegou e começou a espancá-la por estar atrasada. A vida só piorou depois disso. Dia após dia, ela sofria abuso e tortura. Seus braços e pernas poderiam ter sido quebrados há muito tempo, se não fosse pela jovem menina que apareceu em sua vida como um raio de luz, tornando-se um anjo dentro de seu inferno vivo. Um dia, depois de espancar brutalmente Lizzie novamente, o homem foi para a floresta caçar animais e nunca mais voltou. Mais tarde, o chefe da vila já informou que ele tinha sido morto por uma fera selvagem e que seu corpo nunca foi recuperado. Lizzie ficou radiante quando ouviu a notícia, mas sua felicidade rapidamente desapareceu quando a realidade se estabeleceu. Durante aqueles tempos atrasados, uma mulher sem marido era vista como inútil e incapaz de sobreviver por conta própria. Por causa disso, Lizzie escolheu enfrentar seus medos em vez de fugir, já que ela não podia deixar sua filha para trás. Na manhã seguinte, Lizzie se preparou e até assou vários pedaços de pão, carregando a comida consigo. Ela fez seu caminho para fora em direção às carroças estacionadas. Lá, ela notou um homem tentando tirar a própria vida, pressionando um garfo contra seu pescoço. A visão instantaneamente a lembrou de seu próprio passado doloroso e do tempo em que ela uma vez considerou usar um garfo para acabar com sua própria vida. No fim, ela nunca tinha levado isso adiante. Sem hesitação, Lizzie correu e impediu o homem de tirar a própria vida. Olhando mais de perto, ela viu suas bochechas encovadas e a aparência desleixada e ofereceu-lhe um pedaço de pão. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, o chefe da vila chegou e a instruiu a retornar para sua cabana, garantindo a ela que ele cuidaria da compra dos escravos. Lizzie e a jovem deram ao homem um último olhar antes de partir. Aquele homem não era outro senão Ju-un. Ele mal podia acreditar que alguém lhe oferecera pão no exato momento em que estava preparado para tirar a própria vida. Instantaneamente, tudo o mais desapareceu de sua mente, à medida que sua atenção se fixava completamente na comida. E, infelizmente, antes que ele pudesse dar uma única mordida, os soldados o arrastaram para fora da cela e o levaram diante do chefe da aldeia. Ju-un e 2 outros escravos se ajoelharam no chão enquanto os soldados permaneciam ao redor deles. Momentos depois, um soldado sacou uma faca e cortou seus braços, fazendo sangrar. Ele passou sangue em 2 folhas de papel e, para surpresa de Ju-un, os papéis emitiram imediatamente um brilho azulado. A visão o deixou atônito. Ele se perguntou se aquilo era algum tipo de magia. Também o deixou cada vez mais curioso sobre este mundo estranho, onde a escravidão ainda existia e a magia parecia ser real. Assim que os contratos foram concluídos, um soldado se inclinou e sussurrou algo no ouvido do chefe da aldeia. O chefe assentiu antes de se aproximar de Ju-un para examinar sua condição. Ao mesmo tempo,
Lizzie e sua filha retornaram para sua cabana, uma mulher da aldeia logo chegou com suprimentos suficientes para durarem vários dias. Ela informou a Lizzie que seu futuro marido não entendia a língua deles, então comunicar-se com ele provavelmente seria difícil no início. Notando o medo persistente de Lizzie, a mulher tentou tranquilizá-la. Ela explicou que, embora o homem parecesse ser um plebeu, suas... Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? A mulher tentou tranquilizá-la. Ela explicou que, embora o homem parecesse ser um plebeu, suas mãos eram incomumente macias, mais parecidas com as de um nobre do que com as de um trabalhador. Ela também lembrou a Lizzie que ninguém na aldeia gostava de seu antigo marido e que eles só o toleravam porque ele servia como guardião da montanha. A mulher acrescentou que, se seu novo marido pudesse realizar o mesmo trabalho, eles poderiam viver confortavelmente pelo resto de suas vidas. Lizzie respondeu calmamente que não se importava se seu marido fosse habilidoso ou bem-sucedido. Seu único desejo era que ele não fosse um homem violento. Nesse momento, o chefe da aldeia abriu a porta e conduziu o novo marido de Lizzie para dentro da cabana. Para sua surpresa, era o mesmo homem que ela havia impedido de tirar a própria vida mais cedo naquele dia. Vendo-o de perto, ela finalmente percebeu o quão alto e imponente ele era, o que a deixou um tanto nervosa. Ju, o a reconheceu como a mulher que lhe dera pão, mas ele não conseguia entender por que ela parecia tão assustada. Antes que ele pudesse entender a situação, o chefe da aldeia agarrou seu braço e o colocou ao lado de Lizzie e sua filha. Então ele uniu firmemente os braços deles, fazendo-os parecer uma família recém-casada desajeitada. Embora Ju não pudesse entender uma única palavra sendo dita, a atmosfera e a situação tornavam tudo óbvio o suficiente. Ele percebeu que estava sendo casado com a mulher. A cena o lembrou do Papai Noel assustador. Naquele momento, ele entendeu que o Papai Noel não estava mentindo quando lhe prometeu uma esposa fofa como uma coelha e uma filha mangusto adorável. Ju não pôde deixar de se sentir feliz, acreditando que finalmente estava vivendo o sonho que sempre quis. No entanto, ele ainda não consegue evitar sentir-se furioso com aquele Papai Noel assustador por fazê-lo passar por tantos problemas. Ju jura silenciosamente que, se encontrar aquele Papai Noel novamente, ele fará com que o velho sofra ainda mais do que ele. O olhar furioso no rosto de Ju a assusta tanto Lizzie quanto a jovem, que ainda estão traumatizadas com tudo o que passaram mais cedo. Enquanto isso, o chefe da aldeia fica satisfeito ao ver Ju parecendo tão enérgico. Como ser um guardião da montanha é um trabalho exaustivo que apenas uma pessoa forte pode suportar, ele decide testar se Ju é realmente qualificado para o papel. Ele sinaliza para um dos aldeões dar um passo à frente e desafiar Ju para um aperto de mão. Embora João não consiga entender uma única palavra que eles estão dizendo, ele pode facilmente sentir o que eles querem. Sem se segurar, ele aperta a mão do aldeão com toda a sua força. O homem imediatamente se arrepende de tê-lo desafiado enquanto Jukun quase esmaga sua mão, apesar de parecer completamente sem esforço enquanto faz isso. Satisfeito com o resultado, o chefe da aldeia passa para o próximo teste, a caça. Ele entrega a Ju um arco e gesticula para que ele atire em um coelho selvagem, nunca tendo tocado em um arco antes. Ju só conhece o tiro com arco por assistir às competições olímpicas. Ele imita a postura o melhor que pode antes de soltar a flecha. Embora o tiro erre o coelho por pouco, o chefe da aldeia ainda parece impressionado e aplaude sua tentativa. Ju permanece completamente confuso sobre o que está acontecendo, até que Lizzie e a jovem se aproximam dele carregando uma cesta. Olhando para Lizzie de perto, ele não consegue deixar de pensar que ela é incrivelmente bonita. A percepção de que ela é agora sua noiva o faz corar. Vendo sua reação, o chefe da aldeia conclui rapidamente que Ju provavelmente nunca esteve perto de mulheres antes, sorrindo para si mesmo. Ele decide deixar os três sozinhos para que a família recém-formada possa começar a se sentir confortável um com o outro. Agora que todos os outros partiram, Lizzie fica ainda mais nervosa. Ela não tem ideia de como interagir com seu novo marido, mas ainda sabe que deve cumprir suas responsabilidades como esposa. Ela estende cuidadosamente um pano no chão antes de tirar a comida da cesta. Ela serve uma refeição para Ju, dá uma porção para a garotinha e, finalmente, prepara uma para si mesma. A atmosfera é dolorosamente estranha enquanto eles comem silenciosamente juntos. Ju não tem ideia de como aliviar a tensão. Como ele não entende a língua deles, ele não pode nem se apresentar. Mais uma vez, ele se vê amaldiçoando silenciosamente aquele Papai Noel assustador por jogá-lo em um lugar tão aleatório. Mesmo assim, no fundo, ele se sente grato. Sem a interferência do Papai Noel, ele nunca teria tido uma família como esta. Depois que todos terminam de comer, o chefe da aldeia retorna para guiá-los até a cabana da montanha, onde eles viverão. A jornada montanha acima é longa, íngreme e exaustiva.
exaustiva, tornando-a especialmente difícil para a mãe e a filha desnutridas. Ju percebe rapidamente o quanto elas estão lutando. Como ele é agora o homem da casa, ele naturalmente quer ajudar. Ele caminha até Lizzie, que imediatamente fica tensa, sem saber o que ele está prestes a fazer. Ju sempre foi um cavalheiro e nunca tocaria em uma mulher sem permissão. Infelizmente, ele não tem como se explicar por causa da barreira do idioma, e não há tempo suficiente para gesticular também. Então ele simplesmente levanta a Lizzie e a garotinha em seus braços e continua subindo em direção ao topo da montanha. Enquanto as carrega, ele percebe o quão leves elas são. Torna-se dolorosamente óbvio que ambas foram severamente subalimentadas. Esse pensamento fortalece sua determinação. Ele fica ainda mais ansioso para aprender a língua delas, para que possa se comunicar adequadamente e garantir que elas possam comer comida suficiente para crescerem saudáveis e fortes. Embora Lizzie não faça ideia do que se passa em sua mente, ela pode ver claramente a determinação em sua expressão. Seu medo derrete gradualmente e, pouco tempo depois, ela até começa a limpar o suor da testa dele. Eventualmente, eles chegam ao topo da montanha. Ju agradece graciosamente ao chefe da aldeia por guiá-los até lá. Depois que o chefe vai embora, Ju se vira para a cabana, que agora se tornará seu lar. O prédio em ruínas está em péssimo estado, e ver sua condição o faz tremer ao perceber que provavelmente terá que passar outra noite congelante. Ainda resmungando sobre o frio, ele entra na cabana apenas para encontrar Lizzie parada ali, com lágrimas enchendo seus olhos. Ele quer perguntar o que aconteceu, mas antes que possa reagir, Lizzie passa correndo por ele, deixando-o sozinho lá dentro. Depois de correr por um tempo, Lizzie para ao lado de um lago próximo. Lá, o motivo de seu desespero fica claro. Enquanto eles estavam fora, alguém invadiu a cabana e roubou tudo o que possuíam. A louça, a mesa, o arco, o martelo, a faca e até a enxada agrícola haviam desaparecido. Sem nada sobrando, ela não consegue nem consertar a cabana danificada. Isso significa que eles terão que dormir no frio congelante, sem qualquer proteção contra os animais selvagens que vagam pela montanha. Enquanto Lizzie senta ali dominada pelo desespero, Ju finalmente a alcança, aliviado por tê-la encontrado. Ele nota as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ele senta silenciosamente ao lado dela e coloca gentilmente a mão sobre sua cabeça na tentativa de confortá-la. Mesmo que Lizzie não consiga entender suas palavras, ela instintivamente sabe que ele está tentando tranquilizá-la. Sua bondade lhe traz algum conforto, mas ela ainda não consegue parar de se preocupar com como eles sobreviverão em um ambiente tão cruel. A cabana deles está desmoronando e seu novo marido não parece alguém que já tenha feito trabalho manual pesado. Felizmente, consertar a cabana é algo que ela acredita que pode fazer sozinha. O verdadeiro problema é a comida. Para sobreviver, eles precisam caçar. No entanto, Ju não parece ter qualquer experiência no uso de armas. Mesmo que sua mente esteja cheia de preocupações intermináveis, seu coração se sente estranhamente calmo sempre que ela está com ele. Simplesmente ver Ju lhe dá uma sensação de alívio e, de alguma forma, ela acredita que ele encontrará uma maneira de melhorar tudo. Essas emoções tornam-se demais para Lizzie conter e lágrimas começam a escorrer novamente por suas bochechas. Ju a deixa chorar por um tempo, enquanto ele gentilmente lhe diz que, de volta ao seu mundo original, ele perdeu seus pais quando ainda era muito jovem. Mesmo que a vida parecesse completamente sem esperança, ele de alguma forma encontrou forças para continuar seguindo em frente. Olhando para trás agora, ele é grato por nunca ter desistido, porque, se tivesse, ele nunca a teria conhecido. É por isso que ele quer garantir que tanto ela quanto sua filha estejam protegidas e bem cuidadas pelo resto de suas vidas. Lizzie não consegue entender as palavras que ele está dizendo, mas consegue sentir claramente a sinceridade em sua voz. Pela primeira vez em muito tempo, ela baixa completamente a guarda. Ela envolve Ju com seus braços e libera toda a dor e as emoções que guardou dentro de si por tanto tempo. No entanto, quando a garotinha vê sua mãe chorando, ela imediatamente assume que Ju a machucou, assim como seu pai anterior costumava fazer. Determinada a proteger Lizzie, ela corre e tenta puxá-la para longe dele. Em vez disso, Ju puxa gentilmente a garotinha para o abraço também. Ju ainda não faz ideia de quem é o verdadeiro pai da menina, ou o que fez Lizzie lhe oferecer comida em primeiro lugar, mas há uma coisa que ele sabe com certeza: elas são sua família agora. Ele promete silenciosamente a si mesmo que se tornará o melhor marido e o melhor pai que puder. Ele lhes dará a vida mais feliz imaginável, para que nunca mais precisem chorar. Depois que a família termina de compartilhar suas emoções, eles retornam para a cabana. Uma vez lá dentro, um silêncio constrangedor
constrangedor preenche o ambiente. Nenhum deles sabe como agir depois de desabar na frente um do outro. Eventualmente, Ju-un decide quebrar o silêncio se apresentando e, como elas não entendem coreano, ele pronuncia lentamente cada sílaba de seu nome para que elas possam repetir. Felizmente, tanto Lizzie quanto a garotinha aprendem rápido e elas conseguem pronunciar o nome dele corretamente quase imediatamente. Depois disso, ele aponta para elas, pedindo que lhe digam seus nomes também. Lizzie vai primeiro, apresentando-se cuidadosamente e pronunciando seu nome. Ju-un elogia seu nome bonito antes de se virar para a garotinha e pedir que ela se apresente também. A garotinha abaixa a cabeça silenciosamente, porque seu pai anterior nunca lhe deu um nome. Lizzie também nunca a nomeou, já que a vida tinha se tornado difícil demais depois que aquele homem morreu. Ju-un acha de partir o coração que alguém possa crescer sem sequer ter um nome, então ele decide dar um a ela. E depois de pensar em várias possibilidades, ele finalmente escolhe Dorothy, inspirado por uma de suas histórias favoritas de infância, O Mágico de Oz. A garotinha se apaixona instantaneamente pelo nome e agradece alegremente a Ju-hyun por lhe dar um tão bonito. Vê-la sorrir o enche de felicidade e ele espera silenciosamente que um dia ela viva tão feliz quanto Dorothy viveu na história que ele se lembra. Mais tarde naquela noite, Ju-man fica do lado de fora da cabana, achando troncos para usar como lenha na lareira durante a noite. A uma curta distância, Lizzie o observa silenciosamente enquanto reflete sobre tudo o que aconteceu durante o dia. Ela sussurra suavemente o nome dele para si mesma. Embora venha de uma língua que ela não entende, de alguma forma soa elegante para ela. Isso a faz imaginar quem Ju-un realmente é e de onde ele veio originalmente. Desde que nasceu, nenhum homem a tratou com gentileza, nem seu pai, e certamente não seu marido. É por isso que o comportamento gentil de Ju-un é tão difícil para ela entender. Enquanto Lizzie permanece perdida em seus pensamentos, Ju-un percebe que ela está sozinha. Ele acena em sua direção e até chama seu nome. Sua voz a traz de volta à realidade, permitindo que ela o veja adequadamente pela primeira vez. Ela nota seu cabelo preto e olhos escuros, lembrando-a de uma lenda que ouviu não faz muito tempo. De acordo com essa lenda, um reino distante foi pego no meio de uma guerra. Como último recurso, eles invocaram um herói de outro mundo. Dizia-se que aquele herói lendário também tinha cabelo preto e olhos pretos. Ainda assim, ela rapidamente descarta a ideia. Não há como um herói lendário viver em uma vila tão decadente, muito menos servir como escravo de alguém. Enquanto ela continua imaginando sobre sua identidade, Ju-eun já caminhou até ela, olhando-o mais de perto. Ela percebe que seu cabelo e olhos são, na verdade, mais próximos do castanho escuro do que do preto puro. Ele provavelmente é apenas um homem comum que, por acaso, é um pouco mais alto que a maioria das pessoas. Essa percepção tranquiliza seu coração. Embora isso também a deixe se sentindo estranhamente envergonhada, ela nem consegue explicar por que seu coração reagiu da maneira que reagiu. Ju-un acha suas expressões em constante mudança bastante divertidas. Então ele casualmente se aproxima e dá um tapinha gentil na cabeça dela. Lizzie derrete sob seu toque, sentindo um calor reconfortante se espalhar por seu coração. A expressão pacífica em seu rosto a faz parecer ainda mais adorável, atraindo Ju-un para ela como uma abelha para uma flor que desabrocha. Antes mesmo de perceber o que está fazendo, ele se inclina para a frente e planta suavemente um beijo em seus lábios. O beijo inesperado deixa Lizzie completamente paralisada. Ela nunca imaginou que Ju-un faria algo tão íntimo de repente. Ju-un fica tão chocado quanto com suas próprias ações. Tomado pelo constrangimento, ele imediatamente se vira e foge. Enquanto caminha para dentro da floresta, ele não consegue parar de se repreender. Ele não pode acreditar que beijou Lizzie impulsivamente e quando eles só se conhecem há um único dia. Enquanto tenta descobrir como deve encará-la depois disso, ele percebe de repente que vagou muito mais fundo na floresta do que pretendia. Ele examina lentamente os arredores, procurando um caminho que leve de volta à cabana. Então, sem aviso, ele sente uma presença avassaladora pairando atrás dele. Com uma expressão rígida, Ju-man se vira lentamente e fica cara a cara com um lobo aterrorizante, quase tão grande quanto ele. O medo o domina instantaneamente. Seu coração começa a disparar enquanto ele luta para decidir se deve correr por sua vida ou enfrentar a fera massiva. Ele agarra firmemente o pedaço de pau caído no chão e respira fundo, preparando-se mentalmente para a batalha que virá. O lobo está tão determinado quanto a capturar sua presa. Sem hesitação, ele avança diretamente para Ju-un, que não tem nada além de um pedaço de pau de madeira para se defender. Ju-un levanta rapidamente o pedaço de pau entre eles, bloqueando o ataque bem a tempo. As presas afiadas do lobo afundam na madeira, ficando presas no pedaço de pau. Aproveitando a oportunidade, Ju-hyun desfere um soco poderoso diretamente no rosto do lobo. O golpe apenas enfurece a fera.
Com força aterrorizante, o lobo morde com tanta força que o pedaço de pau quebra exatamente ao meio. Agora livre mais uma vez, suas mandíbulas mortais estão prontas para atacar. Ju-un percebe que permanecer na defensiva não é mais uma opção. Ele decide atacar primeiro, mas antes que seu soco possa conectar, o lobo prende seu braço em suas mandíbulas. Seus dentes afiados como navalhas rasgam seu pulso, deixando para trás uma ferida profunda e aberta. Ju-un instintivamente tropeça para trás enquanto uma onda insuportável de dor atravessa seu braço. Parece que todo o seu braço foi incendiado, mas quando ele olha para o ferimento, ele congela em choque. Chamas reais estão saindo de sua carne. Ju-un encara em descrença, imaginando se o fogo misterioso é algum tipo de magia. A visão incrível o enche instantaneamente de confiança. Até o lobo parece intimidado, hesitando enquanto encara as chamas ardentes. O lobo tenta recuar, mas Ju-un se recusa a deixá-lo escapar. Ele corre para frente e começa a golpear a fera com seu punho em chamas. Golpe após golpe colide contra o lobo enquanto seus uivos de agonia ecoam pela floresta. Ainda assim, Ju-un não mostra misericórdia. Ele continua golpeando até que a criatura finalmente desmorona, caindo em silêncio absoluto. Somente depois que a luta termina é que Ju-un cai no chão, exausto, tentando desesperadamente recuperar o fôlego e recuperar a pouca força que lhe resta. Enquanto descansa, seus olhos se voltam para o braço que havia sido engolido pelas chamas momentos antes. Ele o examina cuidadosamente, esperando encontrar queimaduras ou a ferida massiva deixada pela mordida do lobo. Para seu espanto, não há uma única marca em sua pele. Isso o deixa imaginando se ele de alguma forma conseguiu usar magia sem qualquer treinamento ou orientação. O pensamento imediatamente o lembra dos romances de fantasia que ele costumava ler durante seu tempo livre. Curioso, ele começa a experimentar gritando os nomes de vários feitiços. Bola de fogo, nada acontece. Tempestade de fogo, ainda nada. Parede de fogo, novamente nenhuma resposta. Recusando-se a desistir, ele até recita um encantamento mágico que se lembra desses romances. Mas isso prova ser tão inútil quanto. Eventualmente, Ju-un solta um suspiro de derrota e desiste. Deve haver algum truque oculto para usar magia à vontade. Mesmo assim, ele está completamente certo de que possui habilidades mágicas. Afinal, o braço que deveria ter ficado com uma ferida horrível e aberta já cicatrizou sem deixar nem a menor cicatriz. A determinação queima dentro dele. Ju-un jura aprender a controlar sua magia o mais rápido possível. Fazer isso não apenas o tornará um caçador mais forte, mas também lhe permitirá curar sua família sempre que estiverem feridos. Especialmente porque não há um único médico em toda esta montanha. Ele cerra os punhos com força e promete silenciosamente a si mesmo que se tornará mais forte, melhor e mais capaz. Ele quer proteger sua família e dar a eles uma vida muito melhor do que a que tem agora. Mais do que tudo, ele nunca quer ser chamado de maldição novamente. Ele nunca quer ser visto como alguém que traz a morte aonde quer que vá. Memórias dolorosas começam a ressurgir. Depois que seus pais morreram, seu avô foi a única pessoa disposta a acolhê-lo, porque nenhum de seus outros parentes queria o fardo de criá-lo. Mas, não muito tempo depois disso, seu avô também faleceu. Daquele dia em diante, todos os seus primos culparam Ju-un. Eles o espancaram impiedosamente, convencidos de que ele era uma criança má amaldiçoada a trazer a morte sobre qualquer um que cuidasse dele. Ju-un empurra essas memórias com força para o fundo de sua mente. Agora não é hora de pensar no passado. Ele tem coisas mais importantes para fazer. O sangue do lobo poderia facilmente atrair outros predadores perigosos. Sem perder tempo, ele içou a carcaça pesada sobre os ombros e começou a carregá-la de volta para a cabana na montanha, planejando esquartejá-la e transformá-la em carne para sua família. De volta à cabana, Lizzie e Dorothy estavam preparando o jantar quando notaram de repente a cabeça de um lobo olhando pela janela. A visão aterrorizante fez Dorothy cair no choro instantaneamente. Ao ouvir seus gritos, Lizzie pegou imediatamente uma faca e se posicionou na frente de Dorothy, pronta para protegê-la de qualquer coisa que estivesse lá fora. Nervosa, ela espiou pela janela. Uma onda de alívio a invadiu. Não era um lobo vivo, era Ju-un carregando o lobo morto sobre os ombros. No entanto, o alívio não durou muito. No momento em que ela notou os cortes e hematomas cobrindo o rosto dele, ela correu para fora para verificar como ele estava. Não demorou muito para Lizzie perceber que Ju-un devia ter passado por uma batalha incrivelmente perigosa. Caso contrário, ele nunca teria retornado parecendo tão gravemente ferido. Ju-un tentou gentilmente tranquilizá-la, explicando que havia apenas alguns arranhões leves e que estava tudo bem agora. Embora Lizzie não conseguisse entender uma única
palavra do que ele dizia. Ela podia perceber pela expressão e pelo tom gentil dele que ele estava tentando dizer para ela não se preocupar. Sem pensar, ela de repente envolveu-o em um abraço apertado. O abraço inesperado pegou Ju-un completamente de surpresa. Ele nunca imaginou que Lizzie seria a primeira a tomar a iniciativa. Dorothy rapidamente se juntou também, envolvendo os joelhos dele com seus bracinhos, enquanto tentava dizer a ele o quanto estava assustada. Apesar de nenhum dos dois conseguir entender o idioma do outro, mesmo sem palavras, Ju-un podia sentir claramente o quanto elas estavam preocupadas. Essa percepção o encheu de culpa. Ele havia prometido a si mesmo que nunca as faria chorar. No entanto, nenhum único dia se passou e ele já tinha quebrado essa promessa. Na manhã seguinte, depois que todos finalmente se acalmaram, Ju-un começou a processar o lobo. Ele esfolou cuidadosamente o couro antes de separar a carne dos ossos. Quando era mais jovem, ele frequentemente observava seu avô, que gostava de criar animais e ocasionalmente os abatia durante ocasiões especiais. Embora Ju-un se lembrasse das técnicas básicas, ele rapidamente percebeu que abater um animal é muito mais difícil do que seu avô fazia parecer. Ainda assim, não importa o quão difícil seja, ele precisa terminar o trabalho pelo bem de sua família. Assim que ele estava prestes a continuar trabalhando, Lizzie entrou no celeiro carregando uma cesta. Ela a entregou silenciosamente a ele para que ele tivesse onde colocar toda a carne recém-cortada. Ju-un sorriu com gratidão e tentou agradecê-la, mas sua pronúncia no idioma local saiu desajeitada e estranha. Vendo-o lutar, Lizzie repetiu gentilmente a palavra e o ajudou a pronunciá-la corretamente. Pela primeira vez em sua vida, alguém a agradeceu sinceramente. Isso também fez Lizzie perceber que ela compartilhou tantas experiências de primeira vez com Ju-un. Fosse ouvir seu primeiro agradecimento sincero ou até mesmo compartilhar seu primeiro beijo. No entanto, isso também a fez imaginar se ela foi o primeiro beijo de Ju-un também, ou se outra mulher já tinha roubado aquele momento precioso dele. Como mulher, ela não pôde deixar de sentir ciúmes de quem quer que tenha sido a pessoa a receber o primeiro beijo de Ju-un. O pensamento a deixou um pouco triste e antes que ela percebesse, seu coração começou a divagar para pensamentos que ela não deveria estar tendo. Ainda assim, Lizzie rapidamente voltou à realidade, já que ainda havia trabalho a ser feito. Ela se aproximou para ajudar Ju-un a colocar toda a carne no balde, mas ele se recusou a deixá-la lidar com qualquer trabalho sujo. Isso deixou Lizzie ainda mais intrigada porque, aos olhos dela, esse tipo de tarefa deveria ser responsabilidade de uma mulher. No entanto, Ju-un as realizava tão naturalmente, como se sempre tivesse sido o trabalho dele. Um momento depois, Ju-un caminhou lentamente e se inclinou em direção ao rosto dela. O coração de Lizzie começou a bater forte imediatamente, enquanto ela se perguntava se ele estava prestes a beijar seus lábios mais uma vez. Ela instintivamente fechou os olhos em antecipação, apenas para Ju-un depositar gentilmente um beijo em sua testa. Perceber que ela estava esperando algo muito mais ousado a deixou incrivelmente envergonhada. Ju-un entendeu a reação dela e inclinou-se em sua direção mais uma vez. Desta vez, porém, Lizzie manteve teimosamente os olhos bem abertos, recusando-se a cair no mesmo truque 2 vezes. Mas, ao contrário de antes, Ju-un nunca teve a intenção de provocá-la. Em vez disso, ele fechou a distância e beijou-a suavemente nos lábios, pegando Lizzie completamente desprevenida, já que ela nunca esperou que ele fizesse isso tão de repente. Já corando de vergonha, o olhar de Lizzie de repente se voltou para Dorothy, enquanto ela se perguntava se a menina tinha testemunhado tudo. E incapaz de suportar o constrangimento por mais tempo, ela se virou e saiu correndo do celeiro como um personagem de desenho animado. Com Lizzie fora, Dorothy sentiu que deveria ajudar Ju-un. Embora suas mãozinhas não realizassem muito, Ju-un ainda lhe agradeceu sinceramente por tentar, fazendo a jovem menina brilhar de felicidade. Ju-un pegou o balde cheio de carne e o carregou para dentro da cabana principal. Assim que entrou, um cheiro terrível de podridão encheu seu nariz. Ele não conseguia entender por que Lizzie estava secando o couro do animal dentro de casa. No entanto, depois de vê-la raspar e curar a pele cuidadosamente, ele percebeu que o couro devia ser um recurso incrivelmente valioso para ela. E isso fez Ju-un perceber o quão pouco ele realmente entendia sobre o modo de vida deste mundo. Em sua vida anterior, muitas coisas que as pessoas consideravam comuns são tratadas como tesouros preciosos aqui. Por causa disso, ele entendeu que deve não apenas mudar sua maneira de pensar, mas também aprender como o comércio e o dinheiro funcionam neste mundo. Sem conhecimento financeiro básico, ele sabe que será apenas uma questão de tempo até que alguém esperto tire vantagem dele
dele. Enquanto Lizzie permanecia ocupada curando a carne, Ju-un decidiu voltar para a floresta para realizar um pouco mais de trabalho. Lizzie tentou impedi-lo imediatamente, preocupada que ele pudesse acabar se machucando novamente. Ju-un a tranquilizou, dizendo que desta vez ele só planejava cortar algumas árvores, então não havia com o que se preocupar. Depois de entrar na floresta, Ju-un avistou uma árvore relativamente pequena e decidiu que seria um bom treino. Idealmente, ele teria preferido encontrar um carvalho, já que ouviu dizer que produz a melhor lenha. Infelizmente, ele não tem ideia de como distinguir um tipo de árvore de outro, não lhe restando escolha, a não ser trabalhar com o que estivesse diante dele. Depois de marcar o local onde queria cortar, Ju-un segurou firmemente o machado e o balançou em direção à árvore. Infelizmente, sua pegada ainda estava muito fraca, fazendo com que o machado escapasse de suas mãos. Sentindo-se envergonhado, ele olhou rapidamente ao redor para ter certeza de que ninguém testemunhou o erro. Várias horas depois, Ju-un finalmente retornou carregando um saco cheio de troncos cortados. Embora ele tivesse prometido a Lizzie que não se machucaria novamente, usar um machado provou ser muito mais difícil do que ele esperava, e ele acabou sofrendo vários ferimentos leves durante o processo. Vendo sua condição, Lizzie correu imediatamente para tratar seus ferimentos. Dorothy também queria ajudar, assim como Lizzie, então ela pegou um pouco de água do jarro e espirrou em Ju-un na tentativa de refrescá-lo. Embora ela tenha acabado fazendo uma bagunça, Ju-un ainda apreciou suas boas intenções e deu tapinhas gentis em sua cabeça. Assim que Lizzie terminou de tratar seus ferimentos, os três se reuniram ao redor da mesa de jantar. Lizzie serviu a carne de lobo que Ju-un caçou no dia anterior. Depois de tanto tempo sem comer carne, a família desfrutou alegremente da refeição, especialmente Dorothy, que comeu tanto que caiu imediatamente em um coma alimentar. Ju-un pegou gentilmente a Dorothy adormecida e a levou para a cama para que ela pudesse dormir confortavelmente sem sentir frio. Enquanto isso, Lizzie aqueceu uma panela de água para Ju-un para que ele pudesse finalmente lavar toda a sujeira, suor e fuligem cobrindo seu corpo. Neste mundo que ainda está em sua era medieval, espera-se que uma esposa limpe pessoalmente seu marido usando uma toalha. Lizzie limpou gentilmente o corpo de Ju-un, enquanto ele claramente desfrutava da sensação de ser cuidado por ela. No entanto, Lizzie sente-se incrivelmente envergonhada, já que os músculos bem definidos dele a distraem constantemente. Ju-un não consegue resistir a provocá-la um pouco. Ele estende a mão, pega a dela e inclina-se para um beijo. Aquele beijo inesperado logo floresce em um momento íntimo, e nenhum dos recém-casados consegue conter seus sentimentos por mais tempo. O resto é história. Foi a primeira vez que Lizzie dormiu tão pacificamente. Mesmo durante sua infância, cada noite tinha sido preenchida com trauma. Sua família era extremamente pobre, forçando todos a dormirem juntos no mesmo quarto. Por causa disso, seus pais não tinham privacidade, o que apenas frustrava seu pai ainda mais. Ele frequentemente abusava de sua mãe bem na frente de Lizzie e de seus irmãos. Toda manhã, eles acordavam para ver sua mãe coberta de hematomas enquanto chorava baixinho sozinha. Noite após noite, Lizzie temia pelo seu próprio futuro, imaginando se um dia sofreria o mesmo destino que sua mãe. Felizmente, o destino reservava algo diferente para ela. Ela conheceu Ju-un, um homem que a tratava como uma rainha e sua filha como uma princesa. Cada manhã, ela acorda com o estalar reconfortante das toras queimando que mantém sua casa aquecida durante toda a noite. Todos os dias, ela espera abrir os olhos enquanto descansa no abraço do homem de bom coração ao seu lado. Lizzie entende que nem todo casal casado compartilha noites tão gentis e amorosas, o que é o motivo pelo qual ela valoriza cada momento de felicidade que Ju-un lhe proporcionou. Mais tarde, naquela manhã, enquanto todos os outros ainda estão dormindo, Lizzie sai silenciosamente da cama e começa a cuidar das tarefas domésticas habituais. Embora ela odeie deixar o abraço caloroso de Ju-un, ela ainda se sente obrigada a cumprir seus deveres de esposa, acreditando ser a única maneira de retribuir por tudo o que ele fez por ela e por Dorothy. Apesar da maneira tradicional de pensar de Lizzie, Ju-un ainda é um homem do mundo moderno. Em vez de deixá-la trabalhar sozinha, ele também sai da cama e ajuda a apagar o fogo antes de auxiliar com as outras tarefas simples pela casa. Enquanto trabalham juntos, ele continua praticando a pequena quantidade da língua local que conseguiu aprender. Uma das palavras que ele aprendeu é Oni, o que instantaneamente faz Lizzie corar de vergonha, já que ela ainda não está acostumada a receber tanto afeto. Ver sua reação apenas encoraja Ju-un a provocá-la ainda mais. Enquanto ele gosta de observar suas bochechas cor de cereja ficarem ainda mais vermelhas, enquanto o casal continua flertando um com o
outro, Dorothy finalmente acorda. Não é porque a conversa deles perturbou seu sono, mas porque ela passou a noite inteira sonhando em comer carne. Ela se preocupa que, se dormir demais, a carne preciosa possa desaparecer de alguma forma. Felizmente, quando ela espreita dentro do balde e descobre que cada pedaço ainda está lá, ela imediatamente suspira de alívio e espera ansiosamente pelo café da manhã. Ver a garotinha ficar tão animada com algo tão simples quanto carne enche Ju-un com uma determinação ainda maior de caçar mais animais na floresta. Ele não se importa se tiver que enfrentar lobos, leões ou qualquer outra fera perigosa. Seu único desejo é garantir que sua família nunca mais tenha que ficar sem carne. Por esse motivo, ele decide levar um machado consigo desta vez, acreditando ser uma arma muito mais confiável do que o pedaço de pau comum que ele tinha pegado do chão antes. Segurando o machado firmemente em suas mãos, Ju-un aventura-se profundamente na floresta. Pouco tempo depois, ele sente uma presença avassaladora que parece ainda mais aterrorizante e sufocante do que o lobo monstruoso que ele caçou no dia anterior. A aura opressiva faz Ju-un apertar o cabo do machado enquanto ele espera pacientemente que a criatura se revele. No entanto, em vez de uma fera selvagem emergindo das sombras, um homem encapuzado entra lentamente em cena. Algum tempo antes, o homem encapuzado estava vagando pela floresta como fazia normalmente, quando notou uma mancha de sangue que parecia pertencer a uma grande fera, muito provavelmente um lobo. A visão imediatamente chamou a atenção do velho, fazendo-o imaginar qual grupo da vila tinha se aventurado nas montanhas para caçar uma criatura tão perigosa. Curioso para descobrir a verdade, ele decidiu rastrear quem quer que fosse o responsável. No entanto, após observar secretamente a montanha por vários dias, a única pessoa que encontrou foi Ju-un, um homem com um porte enorme e músculos poderosos. A princípio, o homem encapuzado suspeitou que Ju-un pudesse ter sido quem matou o lobo, mas depois de observá-lo por um tempo, ele percebeu que Ju-un nem conseguia manejar um machado corretamente. Isso apenas tornou a situação ainda mais confusa. No fim, ele decidiu que a melhor maneira de descobrir a verdade era confrontar o próprio Ju-un. Quando os dois finalmente se encontraram cara a cara, o velho imediatamente notou a marca de mordida de lobo no antebraço de Ju-un. Ele achou inacreditável que um ferimento tão grave tivesse cicatrizado tão rapidamente. Em circunstâncias normais, um aldeão comum provavelmente morreria de infecção em apenas alguns dias, especialmente porque não havia médicos morando em lugar nenhum na montanha. No entanto, Ju-un agora estava diante dele completamente ileso, sem o menor vestígio de ferimento em seu corpo. Havia apenas uma explicação. Ju-un tinha que ser um mago, e um excepcionalmente poderoso, por sinal. A percepção encheu o velho de empolgação, depois de ele ter quase abandonado toda a esperança de conseguir sua vingança. Agora que ele tinha descoberto alguém tão talentoso quanto Ju-un, ele acreditava que, se lidasse com as coisas com cuidado, poderia finalmente ter a chance de realizar a vingança com a qual sonhara por tantos anos. Embora o homem encapuzado parecesse não passar de um velho frágil agora, as coisas tinham sido muito diferentes em seus dias de juventude. Quando ele ainda era saudável e cheio de força, ele escolheu se tornar o zelador da montanha para o território de um nobre. Era um cargo que trazia grandes oportunidades. Se uma guerra eclodisse, ele seria convocado para lutar como um dos soldados do nobre. Ao obter conquistas militares suficientes, ele poderia até receber status oficial do nobre, permitindo-lhe subir de um plebeu comum para um da elite. Foi assim que ele chegou pela primeira vez a esta montanha, abaixo da qual ficava uma vila pacífica abençoada com recursos abundantes. No entanto, a vila tinha um problema sério. Os aldeões precisavam se aventurar profundamente na floresta sempre que precisavam coletar lenha. A floresta em si era um lugar aterrorizante, e muitos que entravam nela nunca conseguiam retornar vivos. Como o zelador da montanha, o homem encapuzado também tinha que entrar na floresta densa para coletar madeira. E, infelizmente, um dia ele vagou muito mais longe do que deveria e sofreu ferimentos devastadores, incluindo uma perna quebrada. Como um zelador da montanha precisava de todos os seus membros para realizar seus deveres, sua carreira dos sonhos tinha acabado efetivamente. Já sobrecarregado com desespero, ele encontrou algo ainda pior. Ele tropeçou em um grupo de goblins, uma raça de monstros conhecida por sequestrar mulheres humanas e forçá-las a carregar seus filhos. De alguma forma, o homem encapuzado escapou por pouco com sua vida. No entanto, devido aos ferimentos que sofrera, ele foi forçado à aposentadoria e passou os 20 anos seguintes vivendo tranquilamente na vila. Mas, ao longo desses 20 anos, não houve um único dia em que ele parou de odiar os goblins. Ele esperou
esperou pacientemente por uma oportunidade de se vingar deles, e essa oportunidade finalmente apareceu quando ele cruzou do caminho de Juan. Conhecer Juan deu ao velho esperança mais uma vez. Juan não só possuía um físico incrivelmente forte, mas ele também tinha habilidades regenerativas surpreendentes. Além disso, o homem encapuzado estava convencido de que Juan era um mago. Por causa disso, ele resolveu dedicar o resto de sua vida a ensinar a Juan tudo o que fosse necessário para se tornar o caçador mais forte possível. Com o passar do tempo, o homem encapuzado continuou observando Juan à distância. E, ao mesmo tempo, Juan também mantinha um olhar atento sobre o velho, permanecendo cauteloso caso ele tentasse algo suspeito de repente. Então, um dia, o velho disse inesperadamente a Juan que queria aceitá-lo como seu aluno e transmitir tudo o que sabia. Ouvir aquelas palavras deixou Juan completamente atordoado, já que ele não fazia ideia do que o velho realmente queria dizer. Na manhã seguinte, Juan terminou de tomar o café da manhã e se preparou para o treinamento. Desta vez, no entanto, ele não estava indo para a floresta sozinho. O homem encapuzado o acompanharia como seu professor, guiando-o para se tornar um caçador profissional habilidoso. Embora Juan tivesse concordado em receber sua orientação, ele ainda não confiava no misterioso velho. Algo nele parecia incrivelmente suspeito, lembrando Juan de seu gerente ganancioso na terra. Por causa disso, ele escolheu manter o velho longe de sua família e simplesmente o fez esperar do lado de fora da casa. Assim que Juan estava pronto para partir, Lizzie preparou um almoço para ele, sabendo que ele provavelmente passaria o dia inteiro treinando. Depois de reunir tudo o que precisava, Juan se despediu de Lizzie e Dorothy antes de partir, enquanto as duas o despediam calorosamente. Para a maioria das pessoas, esse tipo de despedida provavelmente pareceria completamente comum. No entanto, Juan ainda não conseguia se acostumar com isso. Ele se sentia incrivelmente sortudo por ter uma família tão amorosa e bonita esperando por ele em casa. Foi exatamente por isso que ele teve que continuar treinando e se tornar ainda mais forte para proteger a vida preciosa que ele finalmente encontrou. O homem encapuzado não fazia ideia do que motivava Juan tão profundamente, mas ele ficou satisfeito em ver seu entusiasmo pelo aprendizado. Ao mesmo tempo, ele deliberadamente manteve a verdade sobre os goblins escondida. Ele pretendia esperar até que o contrato deles fosse concluído. Uma vez que aquele acordo estivesse em vigor, Juan não seria mais capaz de voltar atrás, mesmo que a mera menção a goblins o enchesse de medo. Liderando o caminho, o homem encapuzado guiou Juan para o fundo da floresta. Lá, ele o instruiu a imitar cuidadosamente cada passo que ele dava. Juan prestou muita atenção enquanto o velho se movia pela floresta de uma maneira imprevisível, não deixando para trás nenhum ritmo ou padrão óbvio que alguém pudesse seguir facilmente. Juan segue cuidadosamente os passos do velho, imaginando se esse era o tipo de trabalho de pés sobre o qual ele havia lido naqueles quadrinhos de artes marciais Murray. O velho simplesmente sorri enquanto observa Juan imitar desajeitadamente cada movimento, tentando o seu melhor para dominar o padrão de passos incomum. Assim que Juan aprende a deixar para trás uma trilha enganosa, o homem encapuzado continua ensinando-lhe muitas outras técnicas de sobrevivência necessárias para viver na floresta. Ele mostra a ele como distinguir diferentes tipos de árvores, sentindo suas cascas e observando sua aparência. Ele também o ensina a mapear mentalmente a floresta, garantindo que ele sempre possa encontrar o caminho de volta se algum dia se perder. Os dois continuam seu treinamento até que eventualmente chegam a um penhasco. Lá, o velho permite que Juan faça uma breve pausa para que ele possa recuperar o fôlego e fazer um lanche rápido para restaurar sua energia. Juan fica encantado por finalmente relaxar e aproveitar o almoço que Lizzie havia preparado carinhosamente para ele naquela manhã. Dentro da lancheira, há um ovo frito e vários pedaços de bife, tornando-a a refeição perfeita após um treinamento tão exaustivo. No entanto, assim que ele está prestes a dar sua primeira mordida, o velho imediatamente lhe diz para fechar a lancheira. Ele explica que o cheiro artificial de comida cozida poderia atrair animais selvagens próximos. A ordem parte o coração de Juan, porque ele estava ansioso para comer a refeição que sua esposa preparou para ele. Ainda assim, regras são regras. O velho lhe diz para se levantar mais uma vez, já que eles ainda têm uma jornada bastante longa pela frente. Pouco tempo depois, eles finalmente chegam ao seu destino. Uma pequena cabana de madeira, construída no alto da montanha, acaba sendo a casa do velho. Ele entra, retorna carregando um arco
enorme e o entrega a Ju-Wan. Ju-Wan nunca tinha visto um arco com esse formato antes. Olhando para o quão rígido ele é, ele se pergunta como alguém poderia possivelmente puxar sua corda. E o velho rapidamente prova que ele está errado ao puxar o arco sem esforço antes de disparar uma flecha que colide contra uma árvore próxima, com força suficiente para quase atravessá-la. A exibição incrível deixa Ju-Wan completamente atordoado. Ele nunca imaginou que o velho possuísse tamanha força sem perder tempo. O velho diz a Ju-Wan para pegar o arco e disparar uma flecha da mesma maneira que ele acabou de fazer. Como Ju-Wan nunca usou um arco desses antes, ele luta para manter a postura adequada enquanto mira. O velho corrige pacientemente cada erro, ajustando pessoalmente sua postura e posição sempre que necessário. Com cada correção, Ju-Wan gradualmente entende outra parte da técnica de arquearia adequada, permitindo que suas habilidades melhorem passo a passo. Apesar de não ter experiência anterior em arquearia, Ju-Wan começa a mostrar um progresso notável em um curto espaço de tempo surpreendente. Enquanto isso, conforme Ju-Wan continua treinando com o homem encapuzado, Dorothy acorda subitamente de um pesadelo sobre sua infância dolorosa. Ela está apavorada com a possibilidade de Lizzie e Ju-Wan a abandonarem um dia, assim como sua mãe e seu pai anteriores fizeram. No momento em que abre os olhos, ela procura apressadamente por Lizzie, mas não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Seu medo retorna imediatamente, fazendo-a acreditar que eles podem tê-la deixado para trás de verdade. Em pânico, ela corre para verificar o balde de carne, apenas para descobrir que ele ainda está lá. Aquela visão alivia sua ansiedade ligeiramente, mas ela continua preocupada com o paradeiro de Lizzie. Enquanto ela continua procurando, ela ouve subitamente vozes altas vindo de fora. Espiando cuidadosamente pela janela, Dorothy vê Lizzie sendo assediada por 3 homens da vila. Ela os reconhece imediatamente. O medo domina Dorothy, pois ela se preocupa que os homens possam começar a bater em Lizzie também. Embora ela queira desesperadamente ajudar, ela está simplesmente assustada demais para intervir. Lá fora, Lizzie explica repetidamente que não roubou nada e que cada pedaço de comida foi caçado pessoalmente por seu marido. No entanto, os 3 homens se recusam a acreditar nela. Em vez disso, eles a acusam de ser uma bruxa maligna que causou a morte de seu marido anterior. Agora que ela se casou com outro homem, eles alegam que ela está tentando fazer com que ele morra também, roubando comida que pertence aos outros. Não importa o quanto Lizzie te implore, os homens a empurram para o lado antes de forçarem a entrada na casa para procurar evidências eles mesmos. Lá dentro, eles descobrem a pele de lobo e seus olhos se iluminam imediatamente, pois sabem que ela poderia render um preço alto. Eles também notam a grande quantidade de carne curada armazenada no balde, fazendo com que questionem se aquele escravo realmente caçou um lobo inteiro sozinho. Os homens se preparam para levar tudo embora, mas Lizzie bloqueia rapidamente o caminho deles e declara firmemente que ela nunca permitirá que eles roubem os bens conquistados com tanto esforço pelo seu marido. Os 3 homens ficam ainda mais enfurecidos, zombando dela por ter permanecido em silêncio todos aqueles anos em que não tinha marido, mas agora que ela encontrou um novo homem, eles a ridicularizam, alegando que ela de repente encontrou coragem para enfrentá-los. Sem a menor piedade, um deles a atinge com força, fazendo-a cair no chão antes de ordenar aos outros 2 que reúnam tudo o que é valioso da cabana e se preparem para partir. Lizzie atinge o chão e tenta instintivamente se levantar, mas seus olhos caem imediatamente sobre Dorothy, escondida debaixo da cama. Ela percebe que, se ficar caída por mais tempo, os homens podem descobrir o esconderijo de Dorothy e machucá-la também. Presa entre proteger a si mesma e proteger a menina, ela luta desesperadamente para decidir o que fazer. Naquele momento, o homem de cabelos ruivos pergunta ao homem loiro o que aconteceria se o guardião da montanha descobrisse o que fizeram com sua esposa. Sem vontade de arriscar ofender alguém tão misterioso quanto o guardião da montanha, o homem loiro decide que a solução mais segura é silenciá-la para sempre antes de queimar a cabana até o chão, garantindo que ninguém jamais descubra a verdade. Os outros 2 homens sorriem após ouvirem o plano, percebendo que se preocuparam à toa. Afinal, o guardião da montanha nem sequer entende o idioma deles. Então não há nenhuma maneira possível de ele descobrir o que realmente aconteceu com sua esposa depois que eles terminarem com ela. Escondida debaixo da cama, Dorothy só pode assistir impotente enquanto os homens cruéis arrastam sua mãe para longe. No momento em que eles desaparecem de vista, ela sai rastejando de seu esconderijo e grita desesperadamente pelo nome de Ju-Wan, rezando para que ele ouça sua voz e retorne a tempo de salvar Lizzie. Enquanto isso, Ju-Wan acabou de terminar seu treinamento
apartamento e está se preparando para ir para casa. Assim que ele está prestes a sair, o som de alguém chorando ecoa à distância. Seu coração imediatamente afunda de preocupação, temendo que algo terrível possa ter acontecido a Dorothy ou Lizzie. Ele não perde tempo e corre em direção à sua casa o mais rápido que pode. Enquanto ele corre de volta, ele de repente se depara com os 3 homens arrastando Lizzie à força. A visão estilhaça instantaneamente sua compostura e ele avança contra eles como uma fera selvagem. Seu primeiro soco colide com o rosto do homem ruivo, deixando-o inconsciente com um único golpe. Sem diminuir a velocidade, ele se vira para o homem gordo e enterra seu joelho direto no rosto do homem, esmagando seu nariz. O homem loiro é o mais rápido a se recuperar do choque. Ele desfere imediatamente um soco da lateral de Juan, esperando pegá-lo desprevenido, mas Juan se esquiva do ataque sem esforço, agarra ele e o arremessa violentamente contra o chão. Antes que o homem tenha a chance de se recuperar, Juan desfere um soco poderoso em seu rosto. Somente após desferir o golpe, ele percebe subitamente que estava lutando como um animal selvagem. Vendo Juan hesitar, o homem loiro confunde isso com fraqueza. Ele pega rapidamente uma foice próxima e a balança em direção a Juan enquanto sua atenção está em outro lugar. Felizmente, Juan reage no último momento, segurando o braço do homem antes que a lâmina possa atingir seu pescoço. Tomado pela raiva, ele se prepara para quebrar o braço do homem ao meio. Assim que ele está prestes a fazer isso, o velho intervém e o lembra calmamente de que sua filha está assistindo a tudo se desenrolar e está apavorada além das palavras. Essas poucas palavras abalam Juan mais profundamente do que enfrentar o lobo jamais havia feito. Em um instante, a raiva dentro dele desaparece, substituída por um medo avassalador. Ele se vira lentamente para Lizzie, esperando não ver nada além de medo nos olhos dela. Apenas momentos atrás, seus próprios olhos haviam sido consumidos pela loucura, mas agora eles tremem como se ele estivesse prestes a chorar. Lizzie não pode dizer honestamente a ele que não estava assustada. Vê-lo espancar brutalmente aqueles homens em um estado tão selvagem a lembrou de seu marido anterior, que costumava perder o controle exatamente da mesma maneira. Por um breve momento, ela não pôde deixar de se perguntar se Juan poderia um dia voltar essa mesma violência contra ela. Mas, ao olhar nos olhos dele, ela não vê mais raiva. Em vez disso, ela não vê nada além de preocupação genuína por ela e pela família que compartilham. Aquele único olhar a tranquiliza completamente. Ela percebe que, não importa o que aconteça, Juan sempre ficará entre eles em perigo e que o medo que ela sentiu momentos atrás não tinha fundamento. Com essa percepção, Lizzie pega gentilmente a mão de Juan e a pressiona contra sua bochecha, querendo sentir o calor dentro dele. Nesse toque simples, ela não sente nada, além de bondade. Retribuindo o mesmo calor, ela agradece suavemente por ele protegê-la e a sua família da crueldade e da maldade do mundo. Juan puxa Lizzie para um abraço caloroso e ela alegremente envolve seus braços ao redor dele em retribuição. Enquanto o casal desfruta de seu momento sincero juntos, seus olhos de repente recaem sobre Dorothy, lembrando-os de que eles haviam se esquecido completamente de sua filha. Deixando o romance de lado imediatamente, eles correm para verificar como ela está, apenas para descobrir que ela ainda está tremendo por tudo o que acabara de acontecer. A cena brutal reabriu as memórias dolorosas de seu pai imprestável, que costumava abusar tanto dela quanto de sua mãe. Quando Dorothy testemunhou os 3 homens cruéis atacando Lizzie, ela ficou aterrorizada de que eles a machucassem também. Esse medo foi a razão pela qual ela ficou escondida debaixo da cama, em vez de sair para ajudar. Mesmo assim, Dorothy se preocupa que Lizzie possa odiá-la, ou até mesmo abandoná-la por não ter feito nada. Cheia de culpa, ela pede desculpas por se esconder, enquanto Lizzie estava sendo espancada. Ouvir essas palavras parte o coração de Lizzie, e ela imediatamente puxa Dorothy para um abraço apertado. Mantendo-a por perto, ela garante gentilmente a Dorothy que ela não fez absolutamente nada de errado. Em vez disso, Lizzie a elogia por pensar rápido e se esconder antes que os homens perigosos pudessem encontrá-la. Dorothy se acalma gradualmente após ouvir essas palavras reconfortantes, embora ainda pareça assustada sempre que olha para Juan. Vendo isso, Lizzie a tranquiliza suavemente, dizendo a Dorothy que não há mais nada a temer, porque seu pai sempre a protegerá. Dorothy inclina a cabeça em confusão antes de lembrar a Lizzie que seu pai morreu nas montanhas. Então, como ele pode me proteger? Lizzie não consegue evitar dar uma risadinha do mal-entendido inocente de Dorothy. Ela explica que não está falando sobre o pai abusivo de Dorothy, mas sim sobre Juan. Dorothy ainda não entende como Juan poderia ser seu pai. Lizzie então explica que, como ela se tornou a madrasta de Dorothy, Juan, como seu marido, é naturalmente o padrasto de Dorothy. A explicação enche Dorothy de entusiasmo
entusiasmo instantaneamente. Ela mal pode acreditar que Ju-wan é agora seu novo pai. Para Dorothy, Ju-wan é o maior homem do mundo. Ele é alto, poderoso e incrivelmente gentil. Ela nunca imaginou que depois de perder seu pai cruel e inútil, ela seria abençoada com um tão bonito e atencioso em seu lugar. Sem pensar duas vezes, Dorothy sai correndo de seu quarto e corre direto em direção a ele, chamando-o alegremente de papai. Embora Ju-wan não entenda as palavras exatas que ela está dizendo, ele consegue perceber que significa algo próximo de pai. Sorrindo calorosamente, ele permite que Dorothy se choque contra ele enquanto ela o abraça apertado, recusando-se a soltar. O coração de Ju-wan derrete de felicidade. Como qualquer pai amoroso faria, ele se abaixa para pegá-la no colo. No entanto, pouco antes de levantá-la, ele percebe um cheiro incomum. Não demora muito para ele perceber que Dorothy provavelmente fez xixi nas calças de medo durante tudo o que aconteceu. Mesmo assim, ele não tem intenção de arruinar um momento tão precioso. Sem dizer uma palavra, ele a levanta em seus braços de qualquer maneira e a deixa se agarrar a ele pelo tempo que ela quiser. Lizzie logo se junta a eles, e por um breve momento, os três desfrutam do calor e da paz de estarem juntos como uma família. Esse momento pacífico não dura muito, no entanto, já que Dorothy de repente nota os ladrões e o balde de carne que eles haviam roubado. Esquecendo instantaneamente todo o resto, ela dispara em direção ao balde tão rápido quanto uma chita. Ela remove apressadamente a tampa para verificar se toda a carne ainda está dentro. No momento em que ela confirma que nada está faltando, sua expressão sombria desaparece e ela se torna tão alegre quanto sempre. Observando de longe, Ju-wan e Lizzie não conseguem evitar rir do comportamento adorável de Dorothy. Eles percebem rapidamente que o amor dela por carne é mais forte do que quase qualquer outra coisa. Ver o quanto isso a faz feliz apenas fortalece a determinação de Ju-wan. Ele fica ainda mais ansioso para caçar mais animais, para que Dorothy possa desfrutar de comer carne todos os dias. Não importa o que seja preciso. Antes disso, no entanto, ele ainda tem assuntos pendentes com os três ladrões. Ju-wan pede a Lizzie que leve Dorothy para dentro em segurança, enquanto ele caminha sozinho em direção aos homens inconscientes, exatamente quando ele está prestes a lidar com eles. O velho caçador o interrompe de repente e o aconselha a não matar ou ferir ainda mais os três ladrões. Essas palavras esfriam imediatamente a raiva ardente dentro de Ju-wan. Ele percebe que atacá-los novamente poderia facilmente levar à sua prisão, ou pior, enviá-lo de volta à escravidão. Grato pela sabedoria do velho caçador, Ju-wan agradece pelo conselho. O velho caçador sugere deixar os três homens onde estão e simplesmente pegar suas ferramentas. Concordando com sua sugestão, Ju-wan coleta as ferramentas dos ladrões e as leva de volta para casa. Antes de partir, ele dá aos homens inconscientes um aviso final de que se eles ousarem cruzar seu caminho novamente, ele garantirá que sofram um destino muito pior que a morte. Mais tarde, naquela noite, uma vez que toda a comoção finalmente se acalmou, Ju-wan cuida dos hematomas de Lizzie tentando curá-los com sua magia de cura. Desde sua batalha contra o lobo, ele não conseguiu reproduzir o mesmo milagre, então ele não está muito confiante de que sua magia funcionará desta vez. Para sua surpresa, cada hematoma no rosto de Lizzie desaparece completamente em apenas alguns segundos. Encantado com sua cura bem-sucedida, Ju-wan abraça Lizzie e a leva para o quarto, onde o casal passa a noite inteira desfrutando da companhia um do outro. Na manhã seguinte, a vila está tão animada quanto sempre, enquanto todos se preparam ocupadamente para o festival da colheita que se aproxima, enquanto os moradores cuidam de seus trabalhos. A esposa do chefe da vila está repreendendo furiosamente seu marido por dar todo o tecido que ela levou os últimos 10 anos para conseguir. O chefe da vila tenta pacientemente acalmá-la, explicando que a vila precisa desesperadamente de um guardião da montanha, e aos olhos dele não há ninguém mais adequado para esse papel do que Ju-wan. Mesmo assim, sua esposa permanece amargurada porque aquele tecido precioso levou uma década inteira para ser reunido. O chefe da vila a tranquiliza de que é um investimento que vale a pena, já que Ju-wan não é apenas um excelente lutador, mas também um caçador habilidoso. Ele então diz à esposa que ela deve construir um bom relacionamento com Lizzie, porque se Ju-wan começar a caçar coelhos regularmente, Lizzie pode estar disposta a vender peles de coelho a um preço muito acessível. Ouvindo isso, a esposa do chefe da vila finalmente começa a se acalmar e decide depositar sua confiança no julgamento do marido. Assim que ela sai, no entanto, o sorriso gentil do chefe da vila muda lentamente para um sorriso astuto porque ele nunca revelou a verdadeira razão pela qual foi tão generoso com o tecido. A verdade é que ele havia notado a mordida de lobo no braço de Ju-wan, um ferimento que deveria tê-lo deixado gravemente ferido.
No entanto, Joan parecia perfeitamente saudável e o ferimento parecia ter cicatrizado sem deixar nenhum rastro. O chefe da vila sabe que apenas a magia de cura é capaz de restaurar um ferimento tão grave em um curto período de tempo. Isso só pode significar que Joan é um mago de cura, especialmente porque não há outra pessoa capaz de conjurar magia de cura em todo o condado, muito menos dentro desta pequena vila. Essa percepção desperta a ganância escondida nas profundezas do coração do chefe da vila. Ele começa a pensar que, se vendesse Joan a um nobre rico, poderia finalmente escapar desta vila miserável e desfrutar de uma vida luxuosa em uma grande cidade. É também por isso que ele manteve essa descoberta escondida até mesmo de sua própria esposa. Ele temia que ela pudesse espalhar acidentalmente a informação para os outros moradores. A esta altura, apenas ele e o velho caçador Gus sabem sobre as habilidades de cura de Joan. Enquanto isso, de volta à montanha, Joan permanece completamente alheio aos planos sendo tramados tanto pelo chefe da vila quanto pelo caçador Gus. Em vez disso, ele está ocupado demais admirando sua adorável coelha como esposa. Desde que o chefe da vila visitou sua casa e lhes presenteou com o tecido, Lizzie tem estado tão alegre quanto um coelho descobrindo um campo inteiro de cenouras. Joan não faz ideia do que ela planeja fazer com todo aquele tecido, então ele simplesmente a deixa aproveitar enquanto ele sai de casa para continuar treinando com o velho Gus. Ontem, Gus lhe disse que eles caçariam coelhos hoje, e esse pensamento faz Joan se sentir inquieto. Ele simplesmente não consegue se forçar a caçar criaturas tão adoráveis, porque elas o lembram demais tanto de sua esposa quanto de sua filha. Por causa disso, ele secretamente espera que os coelhos que vivem nesta floresta sejam feios o suficiente para que ele não se sinta culpado quando chegar a hora de atirar neles. Algum tempo depois, o jovem caçador retorna para a frente de sua residência e solta um suspiro de cansaço após terminar seus afazeres. Ele nota que já buscou água e cortou toda a lenha do dia, mas percebe que ainda tem uma boa quantidade de tempo livre. O jovem decide aproveitar aquele momento de tranquilidade para praticar um pouco mais de magia e testar seus limites. Ele nota que curar ferimentos se tornou muito fácil, mas reclama que ainda não consegue gerar nenhuma pequena faísca de fogo. Joan fica pensativo e tenta entender a razão pela qual sua magia de fogo funcionou perfeitamente naquela situação anterior. Bastante intrigado, ele se pergunta se a magia só se manifestou daquela vez porque foi uma emergência extrema. O jovem fecha os olhos e se concentra profundamente, fazendo a energia circular pelo centro de seu corpo. Ele estende o braço com firmeza e grita o nome de seu feitiço de fogo, esperando que algo incrível aconteça a partir de sua mão. Nada acontece, mas ele não se desencoraja e apenas lamenta que a pequena Dorothy adoraria ver um pouco de pirotecnia mágica. O caçador sabe que sua magia de cura não faz efeitos sonoros legais e brilhantes. É por isso que a garotinha não se importa muito com ela. Ele lamenta silenciosamente não ser capaz de mostrar nenhuma pequena chama para impressionar e alegrar sua filhinha. De repente, faíscas de calor começam a surgir da ponta de seus dedos, deixando-o completamente chocado e de queixo caído. Uma pequena chama se acende em seu dedo indicador, mas ele brinca que parece mais a chama de um isqueiro comum. Nesse momento, Dorothy sai da cabana bocejando e esfregando seus olhos sonolentos, chamando a atenção de seu novo pai no quintal. Ela tenta limpar sua visão embaçada para ver o que Joan está fazendo, que é tão interessante lá fora à luz do dia. A garotinha arregala seus olhos dourados em absoluto espanto quando foca na mão levantada do gigantesco caçador. Ela aponta, maravilhada com o dedo dele, e grita entusiasticamente que a mão de seu pai está realmente produzindo fogo. Joan a avisa para não chegar muito perto para não se queimar, mas a menina já quer correr e contar a novidade para sua mãe. Dorothy permanece completamente deslumbrada enquanto observa a pequena chama dançando no ar bem diante de seu rosto inocente e alegre. Ouvindo os gritos animados da filha, Lizzie sai correndo da cabana e se aproxima rapidamente dos dois no jardim. A jovem noiva leva a mão à boca em surpresa ao ver o fogo emanando da mão de seu gigantesco marido. Enquanto os dois admiram a cena, Joan tenta aumentar a chama para deixá-los ainda mais felizes, mas percebe que é muito difícil. Joan celebra ser capaz de usar ambos os tipos de magia, mas Lizzie solta um grito de surpresa de repente, após se lembrar de uma tarefa urgente. O caçador fica confuso enquanto a observa correr apressadamente com Dorothy antes de lhe dar tempo para terminar a demonstração. A jovem corre para dentro da cabana para verificar as panelas, seguida de perto pela pequena e curiosa Dorothy. Deixado sozinho no meio do gramado, o protagonista lamenta com humor que se esforçou um bocado só para acender aquela
aquela pequena chama. Ele olha para a minúscula chama queimando em seu dedo e percebe, com uma gota de suor na testa, que agora não sabe como apagá-la. Sem saber o que fazer, ele simplesmente desiste e decide manter o dedo aceso até que o fogo se apague sozinho. De repente, um barulho de estalo ecoa e a chama em seu dedo se dissolve em pequenas faíscas douradas, assustando o jovem. Caminhando pela floresta, ele conclui que a magia deste mundo é bizarra e que ele ainda não conseguiu entender como ela funciona. O jovem caçador abre a porta de madeira e entra mais uma vez na segurança e no calor aconchegante de sua amada cabana. Ele avista a pequena Dorothy parada ao lado do enorme balde de madeira e a chama gentilmente para ver o que há de errado. A garotinha se vira com um biquinho triste e reclama desanimada que a quantidade de carne no balde diminuiu um bocado. Lizzie solta uma risadinha ao fundo enquanto Joan percebe que a única tristeza de Dorothy vem de ver seu amado suprimento de carne diminuindo. Comovido com seu biquinho, o caçador faz uma expressão determinada e promete silenciosamente a si mesmo que trará a carne de coelho fresca para casa hoje. De repente, Old Man aparece na porta e pergunta se Joan já está pronto para ir, dando um leve susto no jovem. Joan percebe que seu mestre de caça já chegou e o cumprimenta calorosamente para começar o trabalho do dia. Ele rapidamente pega seu equipamento de caça e diz aos dois que está partindo para a caçada. Dorothy corre para se despedir e deseja ao papai uma boa viagem e ele agradece com um sorriso pelo carinho dela. Ele acaricia gentilmente a cabecinha da filha e a elogia, fazendo a pequena acenar feliz com as bochechas coradas. Lizzie pede afetuosamente para que ele tenha cuidado na floresta e Joan responde que ela também deve se cuidar em casa. O caçador dá um doce beijo de despedida em sua esposa, deixando a pequena Dorothy completamente surpresa com a cena. Sentindo ciúmes e fazendo um biquinho adorável, a garotinha pede um beijo de despedida também. Rindo da situação, Joan se abaixa afetuosamente. Ele planta um beijo estalado na bochecha de Dorothy, fazendo-a exibir um sorriso enorme e radiante, cheio de felicidade. Joan nota o cheiro de carne no hálito dela e pergunta se ela esteve comendo escondida, e a garotinha admite feliz com um sorriso, deixando a cabana. Os dois caçadores caminham diretamente em direção ao local onde o experiente Old Man havia montado suas armadilhas. Ao longo do caminho, o idoso continua dando várias lições valiosas, apontando para diferentes árvores e explicando quais são adequadas para a lenha. Às vezes, ele faz Joan parar para examinar fezes de coelho no chão e identificar quão perto a presa está. De repente, o velho mestre estende a mão e ordena silenciosamente que Joan pare imediatamente onde está. Com muita cautela, o idoso aponta para um arbusto próximo, indicando onde o alvo está se escondendo. O jovem arregala os olhos em completa surpresa. Ele descobre uma fera enorme e musculosa com orelhas longas. Percebendo que não parece um coelho normal, ele pensa que a criatura se parece mais com um canguru bizarro e evoluído do que com os animais fofos que ele conhecia na Terra. Notando a presença deles, a fera rosna agressivamente e mostra seus dentes afiados. Sem demonstrar qualquer medo, o mestre comenta que a criatura ainda tem muita energia porque foi pega há pouco tempo, tornando-a perfeita para uma primeira caçada. Old Man avisa que não será nada fácil porque abater uma fera que revida exige muita coragem e compostura de um caçador. Ele explica que enfrentar um animal selvagem que resiste deixa uma marca inesquecível na mente de qualquer pessoa que caça pela primeira vez. O idoso ordena que Joan tire a flecha especial que ele havia lhe dado e o jovem caçador acena seriamente em preparação. O mestre elogia a inteligência de Joan por já conseguir entender o idioma local em tão pouco tempo desde que chegou lá. Com um olhar encorajador, Old Man confia a responsabilidade ao jovem e diz solenemente que esta primeira caçada pertence a ele. O experiente caçador promete ensiná-lo sobre a verdadeira crueldade da caça e garante que ele nunca esquecerá aquele dia. O veterano ordena silenciosamente que ele dê mais alguns passos cuidadosos para mais perto do monstro. Old Man diz para ele mirar na perna primeiro e Joan fica surpreso ao perceber que isso serve como treinamento contra um alvo vivo. Ele se posiciona para atirar, sabendo que deve primeiro acertar a criatura enquanto ela está parada e depois mirar novamente enquanto ela se debate de dor. O Old Man ensina que a floresta é justa e não favorece ninguém. Ele avisa que agir com crueldade desnecessária trará graves consequências um dia. O idoso lembra que, para sobreviver e voltar para casa vivo, ele nunca deve esquecer a lição de hoje enquanto Joan puxa a corda do arco. Joan hesita por um momento enquanto mira na perna da fera, sabendo que o tiro não matará o animal, mas causará apenas dor desnecessária. Ficando impaciente com a demora, Old Man ordena firmemente que ele atire na perna
da fera primeiro e depois mire diretamente em sua cabeça. O monstro selvagem exibe uma expressão aterrorizante e começa a babar de ódio, rosnando na direção dos dois caçadores nas profundezas da floresta. Ao olhar para a fera presa, o jovem de repente se recorda do desespero que sentiu quando acordou pela primeira vez neste mundo. Imagens dolorosas de seu corpo anterior, extremamente magro e fraco, trancado dentro de uma jaula de metal, começam a inundar sua mente. Ele se lembra com horror dos corpos apodrecendo ao relento dentro daquele lugar imundo, onde os humanos haviam perdido toda a dignidade e vida. Embora não entenda completamente a caça ou a sobrevivência na floresta, Ju-On percebe que há uma verdade imutável naquele momento. Ele sabe perfeitamente que seu mestre experiente está tentando sinceramente treiná-lo para que ele possa sobreviver como um caçador. Sem hesitar por mais um segundo, Ju-On solta a corda pesada do arco. A flecha rápida corta o ar com força e precisão cirúrgica, voando diretamente em direção ao monstro preso na armadilha. A flecha atravessa direto a perna da fera selvagem, fazendo-a soltar um grito de dor agudo e ensurdecedor que ecoa por toda a floresta. Ju-On encara em descrença por um momento, surpreso por ter acertado um tiro tão preciso. Antes que ele possa processar, o velho caçador ordena friamente que ele dispare outra flecha. Chocado, Ju-On pergunta se ele realmente tem que atirar nela novamente. Sem hesitação, o veterano diz para ele mirar nas patas dianteiras da fera, fazendo Ju-On perceber que essa lição dolorosa é uma parte essencial de se tornar um verdadeiro caçador. Suprimindo cada gota de pena que sente, Ju-On estabiliza sua respiração e pensa apenas na segurança de sua esposa e filha. Ele dispara outra flecha. Um grito alto irrompe pela floresta enquanto o sangue espirra pelo chão. O tiro o acerta perfeitamente mais uma vez. Ignorando os gritos desesperados da fera, Ju-On prepara outra flecha, repetindo para si mesmo que esses são apenas os sons de um animal. Nada mais. Desta vez, ele dispara com determinação absoluta. E seu único objetivo é proteger sua família e dar-lhes uma vida melhor. A flecha voa para frente e perfura o olho brilhante do monstro antes mesmo que ele possa reagir. Observando a fera colapsar, Ju-On percebe algo importante. Ele não se importa mais se este caminho o transforma em um demônio ou até mesmo em um assassino, contanto que sua família esteja segura, nada mais importa. Ele sabe que poderia ter acabado com a vida da fera logo no primeiro tiro, mas prolongar seu sofrimento era parte de seu treinamento. Por mais cruel que seja, a caça não é sobre bondade. É uma luta brutal, onde apenas os fortes sobrevivem. Naquele momento, Ju-On jura que nunca esquecerá a lição impiedosa que aprendeu hoje. Depois, o velho caçador diz para ele reunir todos os coelhos que caçaram antes de voltar para casa. Ju-On se surpreende com a ordem, mas depois de ver o velho sorrir, ele se curva respeitosamente e agradece sinceramente por sua generosidade. Assim que estão prestes a partir, o veterano aponta para o último coelho escondido em algum lugar na floresta e diz para Ju-On capturá-lo. Enquanto Ju-On pega a pesada bolsa de pano, ele espreita lá dentro e descobre um coelhinho assustado com pelos castanhos macios que ainda está vivo. Notando que este coelho parece diferente dos outros, o velho caçador diz a ele para se apressar e pegá-lo corretamente. Na manhã seguinte, a luz quente do sol brilha sobre sua cabana pacífica. Enquanto esculpe um pedaço de madeira com uma faca afiada, Ju-On reflete sobre sua vida anterior. Naquela época, ele nunca sonhou em ter uma família, então ele nunca teve um motivo para trabalhar em prol de nada, mas agora tudo é diferente. Pela primeira vez em sua vida, ele tem pessoas que valem a pena proteger. Enquanto continua trabalhando, sua atenção de repente se volta para uma pequena caixa de madeira sobre a mesa. Ao abri-la, ele descobre várias placas de madeira gravadas com letras do idioma local. Seus olhos se iluminam imediatamente. Percebendo que isso poderia ajudá-lo a aprender a ler, ele corre animado até o velho caçador e, usando seu vocabulário limitado e gestos com as mãos, pede ao seu mestre que o ensine. O velho caçador parece genuinamente surpreso. O jovem realmente quer aprender a ler. Após coçar a cabeça por um momento, o veterano suspira e finalmente concorda. Caminhando até um velho baú de madeira, ele vasculha seus pertences e explica que materiais de escrita adequados serão necessários. Momentos depois, ele entrega a Ju-On tudo o que ele precisa. Cheio de gratidão, Ju-On implora ansiosamente para que ele comece as lições imediatamente. O velho caçador o leva até a mesa e o jovem caçador segue feliz enquanto segura firmemente uma bela pena preta. Logo, Ju-On começa a praticar os caracteres desconhecidos em folhas de papel amareladas, observando-o silenciosamente. O velho caçador não consegue deixar de se perguntar por que um homem tão misterioso está tão determinado a aprender a ler. Olhar para os materiais de escrita traz de volta velhas memórias. Muito tempo atrás, ele os comprou sonhando em se tornar um servo nobre. Ele passou incontáveis horas aprendendo a ler e escrever, apenas para o destino levá-lo por um caminho completamente diferente. Afastando aquelas memórias dolorosas, ele decide que
que seu passado militar deve permanecer enterrado para sempre. Mais tarde, o velho caçador contempla pela janela a floresta profunda. Com a primavera chegando às montanhas, os goblins logo se tornarão muito mais ativos e perigosos. Mesmo que Juan não tenha experiência, o veterano admite que o jovem aprende incrivelmente rápido e já seria um companheiro valioso para qualquer aventureiro. Uma dor aguda dispara de repente em sua perna ferida. Para ele, parece um aviso. Seu tão esperado reencontro com os goblins está se aproximando. Consumido por anos de ódio e vingança, o velho caçador faz um voto silencioso de abater cada goblin que cruzar seu caminho. Enquanto isso, de volta à cabana pacífica, a atmosfera não poderia ser mais diferente. Lizzie corta alegremente um tecido rosa enquanto costura uma linda roupa nova para a pequena Dorothy. Quando Dorothy faz a mesma pergunta mais uma vez, Lizzie ri e a lembra de quantas vezes ela já perguntou isso, fazendo a garotinha dar de ombros timidamente. De repente, um rangido alto vem da porta da frente. Furiosa, Lizzie chama pelo marido. Juan entra com um sorriso caloroso, apenas para ser recebido por Dorothy, que corre direto para seus braços. Animada, a garotinha mostra orgulhosamente seu vestido novo, e Juan não consegue evitar sorrir ao ver como sua filha está adorável. Enquanto ele coloca gentilmente uma grande sacola de pano no chão, todos notam algo estranho. A sacola começa a se mover sozinha. Lizzie grita imediatamente de surpresa. Os olhos de Dorothy brilham de empolgação, enquanto ela pergunta se é algum tipo de truque de mágica. Juan simplesmente sorri e diz que não é. Ainda carregando Dorothy em um braço, ele desamarra a sacola com o outro, enquanto Lizzie se aproxima para ajudar. Então, duas orelhas longas surgem lentamente da abertura. Os olhos dourados de Dorothy se arregalam antes que ela grite animada que o pequeno animal realmente se moveu. No momento em que ela percebe que é um coelho, ela guincha de felicidade. Incapaz de se conter, ela corre para acariciá-lo. No entanto, Lizzie a detém rapidamente, decidindo remover o animal assustado ela mesma para que ninguém se machuque. Com uma delicadeza incrível, Juan levanta cuidadosamente a pequena criatura da sacola. No instante em que o coelho aparece completamente, Lizzie ofega de forma tão dramática que acaba caindo para trás no chão de madeira. Dorothy fica completamente hipnotizada, encarando a adorável criaturinha com olhos brilhantes. Ela aponta animada para sua cabeça, dizendo que esse coelho parece completamente diferente de todos os coelhos que ela já viu, pois bem ali havia um pequeno chifre. O pequeno coelho com chifre fica lentamente sobre as patas traseiras e olha silenciosamente ao redor de seu novo lar. No momento em que Dorothy avista o estranho coelhinho, seus olhos se iluminam de empolgação e, para ela, é a coisa mais fofa que ela já viu. Mas Lizzie reage de forma muito diferente. Ela imediatamente pede para a filha se afastar, avisando-a para não chegar muito perto. Um coelho com um chifre não é um animal comum. Neste mundo, criaturas como essa podem ser perigosas e incrivelmente agressivas. Determinada a manter Dorothy em segurança, Lizzie se aproxima lentamente do pequeno coelho com as duas mãos estendidas para frente. Seu corpo treme de nervosismo enquanto ela se lança de repente para pegá-lo, mas algo inesperado acontece. O pequeno coelho não resiste de forma alguma. Em vez disso, Lizzie o pega facilmente em seus braços, sem que ele tente morder ou atacá-la. A situação toda parece estranha. Uma fera mágica selvagem nunca deveria ser tão fácil de capturar. Furiosa, ela traz a pequena criatura para mais perto para ver melhor. E é então que ela percebe o verdadeiro motivo. O pobre coelhinho está tremendo sem parar. Uma de suas patinhas está gravemente ferida, com sangue fresco gotejando lentamente da ferida. Ver o animal indefeso sofrer faz os olhos de Dorothy se encherem de lágrimas. Ela se vira imediatamente para Juan e grita que o coelhinho está ferido. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Juan muda instantaneamente. Sem perder mais um segundo, ele caminha até Lizzie e pede gentilmente que ela entregue o coelhinho assustado a ele. Confiando totalmente no marido, Lizzie coloca cuidadosamente a criatura trêmula em suas mãos, esperando que ele possa salvá-la. Segurando o pequeno coelho com um cuidado incrível, Juan concentra sua mente silenciosamente. Um momento depois, uma luz quente e brilhante começa a fluir de suas palmas. O brilho mágico envolve completamente o pequeno coelho, envolvendo suavemente seu corpo à medida que o feitiço de cura faz efeito. Segundos depois, a ferida desaparece completamente. Não apenas o ferimento se foi, mas o coelho também para de tremer, finalmente livre de sua dor. Dorothy mal consegue conter sua empolgação. Ela pula de alegria com os olhos brilhantes, declarando orgulhosamente que seu pai é o homem mais incrível do mundo inteiro. Tentando esconder o quão orgulhoso se sente, Juan apenas tosse com um sorriso bobo enquanto sua filhinha corre e abraça sua perna musculosa o mais forte que pode. Ele se ajoelha, preparando-se para soltar o coelho de volta à natureza. Mas antes que ele possa, Dorothy grita de repente para ele esperar. Ela pede alegremente ao pai
pai para colocar o coelhinho dentro da cesta. Sorrindo com sua bondade, Ju-wan coloca gentilmente o pequeno coelho com chifre na cesta. A pequena criatura se enrola imediatamente de forma confortável e em poucos instantes adormece pacificamente. Dorothy só consegue olhar maravilhada para o quão adorável ele parece. Ju-wan aponta para ela com um sorriso gentil. Sem entender o que ele quer dizer, Dorothy inclina a cabeça em confusão. Lizzie ri antes de traduzir. Seu pai quer que você mesma cuide do coelhinho. Dorothy congela por um segundo, então um sorriso enorme se espalha pelo seu rosto. Ela promete animadamente que protegerá o coelhinho, cuidará dele todos os dias e lhe dará todo o amor e carinho que ele merece. A família se reúne ao redor da cesta, enquanto Dorothy acaricia suavemente a cabecinha do coelho. Observando a cena emocionante se desenrolar, Lizzie e Ju-wan trocam sorrisos amorosos, apreciando silenciosamente a vida pacífica que construíram juntos. À medida que as horas passam, a noite fria e estrelada cobre lentamente a cabana silenciosa, escondida nas profundezas da floresta. Dentro do quarto, Dorothy dorme pacificamente sob seus cobertores quentes, enquanto a cesta do coelho repousa em segurança ao lado de seu travesseiro. Enquanto isso, Ju-wan reflete silenciosamente com Lizzie. Os humanos são incrivelmente gananciosos. Mesmo depois de obterem tudo com que um dia sonharam, eles sempre acabam querendo mais. Ele se lembra do dia em que escaparam daquela carroça de prisioneiros e encontraram esta cabana solitária. Naquela época, simplesmente ter um lugar para morar era o suficiente. Mas, depois que Dorothy nasceu, ele expandiu a cabana para que ela tivesse bastante espaço para correr, brincar e crescer feliz. Ju-wan finalmente se abre e admite que, agora que tem um lar de verdade e uma família amorosa, ele quer aprender a ler e escrever para que possa protegê-los. Olhando para Lizzie com um sorriso gentil, ele percebe que ela é a maior bênção que a vida já lhe deu. Enquanto Lizzie pratica pacientemente a leitura das placas de pedra, uma palavra de cada vez, Ju-wan a observa em silêncio. Depois de tudo o que ela fez pela família deles, ele sente que ela merece um momento de descanso. Sem dizer uma palavra, ele se aproxima e envolve seus braços ao redor dos ombros dela por trás. O abraço repentino pega Lizzie de surpresa, mas a surpresa rapidamente se transforma em um sorriso caloroso. Ela agradece baixinho, sussurrando que as mãos dele são incrivelmente quentes. Ju-wan apenas aperta o abraço, expressando silenciosamente tudo o que não consegue colocar em palavras. Suas mãos deslizam suavemente para baixo, fazendo-a sentir-se completamente segura, antes de puxá-la para um abraço ainda mais próximo. As bochechas de Lizzie ficam instantaneamente vermelhas, mas ela não se afasta. Em vez disso, o casal aproveita silenciosamente o momento de paz sob o brilho suave da lanterna. Eventualmente, a vela se apaga, deixando o quarto coberto pela escuridão, enquanto os dois permanecem nos braços um do outro. No dia seguinte, várias carruagens viajam em direção à grande cidade onde o corretor de informações vive. Uma jornada que leva quase um dia e meio. Dentro de uma carruagem, o chefe da aldeia resmunga que eles estão viajando há apenas meio-dia, mas seu corpo inteiro já parece rígido. Enquanto reclama da tarifa cara e da taxa que devem pagar ao corretor, ele se convence de que tudo valerá a pena. Afinal, magos de cura geralmente são fracos e indefesos, mas Ju-wan é diferente. O velho se lembra do físico enorme do caçador da montanha e não consegue se lembrar de ter visto alguém tão incrivelmente poderoso. Um sorriso ganancioso se espalha pelo seu rosto, enquanto ele estima que informações tão valiosas deveriam facilmente lhe render mais de 10 moedas de ouro. Enquanto isso, outro passageiro pergunta se eles deveriam tentar invocar um herói também. Seu companheiro responde imediatamente que o reino já tentou várias vezes sem sucesso. A conversa então muda para os estranhos rumores que se espalham pela terra. De acordo com o templo, um herói já apareceu em algum lugar do mundo. O homem permanece cético, questionando se o herói que serve a nação inimiga é realmente genuíno. Ele argumenta que confiar cegamente em lendas antigas não faz sentido, e se o herói do inimigo não passa de uma fraude, a verdade eventualmente virá à tona. Ouvindo atentamente, o chefe da aldeia se lembra de repente de algo aterrorizante. Sua aldeia fica perigosamente perto do território inimigo. Se a guerra estourar, eles podem ser pegos no meio a qualquer momento. Percebendo o perigo, ele decide que eles devem vender as informações de Ju-wan o mais rápido possível e partir antes que uma invasão comece. De volta à cabana, a pequena Dorothy tenta alegremente acordar seu coelhinho com chifre, dizendo animada que eles vão brincar juntos. Lizzie entra no quarto e brinca, lembrando a filha de que o coelhinho não é comida. Dorothy parece completamente confusa antes de dizer à mãe para não ser boba, porque todo mundo sabe que coelhinhos não servem para ser comidos. Rindo, Lizzie aponta que Dorothy está praticamente babando em cima do pobre animal. Envergonhada, a garotinha limpa rapidamente a boca antes de correr para fora para buscar comida para seu coelho favorito, deixando Lizzie divertida com sua energia
magia inesgotável. No momento em que Dorothy sai, ela nota uma cerca nova e se pergunta por que seu pai está construindo outra, se ele já tem uma casa. Um segundo depois, ela se lembra do motivo pelo qual saiu. Ela pula até o cercado de madeira dos coelhos com um punhado de folhas verdes frescas e olha para os coelhos. Mesmo agora, ela ainda acha que eles são criaturas grandes e feias. Segurando as folhas, Dorothy anuncia orgulhosamente que a hora do almoço chegou. Ela até diz aos coelhos que está extremamente ocupada hoje, então eles terão que comer educadamente sem incomodá-la. Mas no instante em que ela coloca as folhas no comedouro, algo inacreditável acontece. A pilha de folhas se multiplica sozinha. Dorothy congela em choque. Agora há muito mais folhas do que ela trouxe originalmente. Seus olhos brilham de empolgação enquanto um pensamento incrível atravessa sua mente. Será que ela também poderia usar magia? Sua imaginação corre solta enquanto ela se imagina multiplicando pilhas de carne de lobo deliciosa até ficar triunfante no topo de uma montanha de comida como uma maga poderosa. Completamente encantada com a fantasia, Dorothy celebra alegremente ao lado do cercado dos coelhos. Dentro da cabana, no entanto, Lizzie enfrenta um problema muito mais difícil. Ela segura silenciosamente a pele de lobo em suas mãos, sabendo que a caravana de mercadores deve chegar muito em breve. Vendê-la daria a eles o dinheiro desesperadamente necessário. Mercadores sempre pagam bem por peles de lobo de qualidade, mas aquele lobo foi a primeira caçada de Ju-wan. Ela simplesmente não suporta vender algo com tanto valor sentimental. Mesmo assim, a realidade é cruel. Ju-wan ainda precisa de roupas adequadas. Ele precisa de sapatos decentes. A casa deles ainda carece de recipientes de água, panelas e inúmeras outras necessidades diárias. Olhando para a única pele de coelho secando no chão, Lizzie percebe que não será nem de longe o suficiente para cobrir suas despesas. Após pensar cuidadosamente, a determinação enche seus olhos. Ela prende seu longo e lindo cabelo castanho em um rabo de cavalo alto. Então, ela lentamente alcança a tesoura de metal caída no chão. Momentos depois, a voz de Ju-wan ecoa de fora da cabana, chamando e dizendo que Dorothy já está brincando no quintal. A garotinha corre imediatamente e se joga nos braços do pai, recebendo um sorriso caloroso em troca. Lizzie caminha para fora e pergunta gentilmente se ele já terminou seu trabalho na floresta. Mas no instante em que Ju-wan olha para ela, ele congela completamente. Lizzie agora está diante deles, com o cabelo cortado incrivelmente curto, deixando Ju-wan e Dorothy sem palavras. Isso é difícil. Eu preferia ela de cabelo longo, mas ela continua linda. Ju-wan murmura o nome de sua esposa em choque total e incapaz de acreditar no que ela acabou de fazer com o próprio cabelo completamente atordoado. Ele pergunta para onde foi todo o cabelo lindo dela. Lizzie solta uma risadinha sem jeito, já percebendo que pode ter cometido um erro. Até a pequena Dorothy cruza os braços e faz bico, reclamando que o cabelo longo e brilhante de sua mãe era tão bonito. Enquanto isso, Ju-wan não consegue parar de se culpar. Para ele, isso não é apenas um corte de cabelo. Parece outro sacrifício doloroso que Lizzie foi forçada a fazer apenas para sobreviver. Ele caminha lentamente em direção a ela com uma expressão preocupada antes de colocar gentilmente a mão em sua bochecha e acariciar suavemente seu cabelo curto. Então ele pede desculpas por fazê-la passar por algo assim. Essa única frase pega Lizzie completamente de surpresa. Ela se lembra de que a maioria das mulheres neste mundo deixa o cabelo crescer simplesmente para que possam vendê-lo sempre que o dinheiro se torna escasso. É algo que as pessoas consideram completamente normal. Mas Ju-wan não se importa com o dinheiro. Tudo o que ele vê é a dor e o sacrifício que sua esposa teve que suportar. Sua voz gentil é tão calorosa e sincera, e Lizzie, de repente, sente lágrimas brotarem em seus olhos. Antes que ela perceba, ela envolve o pescoço dele com os dois braços e o abraça o mais forte que pode. Estas não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de pura felicidade. Eu absolutamente amo esse casal. Se você quer uma esposa doce como a Lizzie, esmague esse botão de curtir e deixe um comentário, enquanto a pequena Dorothy observa os dois com o maior sorriso no rosto. Pouco tempo depois, a família retoma sua jornada em direção à vila próxima. Dorothy convida alegremente sua mãe para sentar no assento de madeira que Ju-wan carrega nas costas, mas Lizzie recusa educadamente, dizendo que seria muito pesada para ele. Ju-wan simplesmente sorri. Carregar Dorothy já é fácil, e adicionar outra pessoa não parece incomodá-lo nem um pouco. Dorothy cavalga alegremente em suas costas, acenando animadamente enquanto aponta para a vila e pede que todos se apressem. Em pouco tempo, as montanhas que cercam o assentamento aparecem, junto com fileiras de prédios de madeira
feira, onde mercadores se reúnem para o comércio local. Ao entrarem na vila, ruas movimentadas, cheias de mercadores, viajantes e moradores, se espalham diante deles. Dorothy imediatamente fica animada com o cheiro delicioso de comida que flutua no ar e corre alegremente à frente de seus pais. Ju-Wan olha silenciosamente ao redor das ruas movimentadas, tentando se lembrar da última vez que caminhou por um lugar tão lotado. Então ele percebe, provavelmente foi no Natal, de volta à Terra, antes de ele reencarnar. Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Então ele percebe, provavelmente foi no Natal, de volta à Terra, antes de ele reencarnar, observar inúmeros estranhos passarem pelas ruas pavimentadas de pedra. O lembra de sua vida antiga, onde ele sempre caminhava sozinho entre multidões intermináveis. Mas agora tudo mudou. Sua esposa caminha ao lado dele, acompanhando cada passo. Sua filha pula alegremente à frente, sorrindo mais brilhante do que nunca. Pela primeira vez em muito tempo, Ju-Wan entende verdadeiramente a alegria de caminhar pacificamente junto com sua família. A curiosidade de Dorothy logo a leva em direção às barracas dos mercadores. Ela para na frente de uma banca cheia de grandes potes de barro e pergunta animadamente se eles podem dar uma olhada. O mercador anuncia ruidosamente seus produtos, enquanto Dorothy observa maravilhada todos os itens interessantes em exibição. Logo então, um garotinho loiro vestindo roupas vermelhas com olhos azuis brilhantes aparece por perto. As duas crianças se encaram com a mesma curiosidade. Dorothy aponta para ele e solta inocentemente um comentário, deixando o pobre menino completamente confuso. Observando a cena, Lizzie ri e diz que Dorothy realmente se parece muito com Ju-Wan, fazendo-o se perguntar silenciosamente se isso é realmente verdade. Logo depois, Lizzie coloca a trança que cortou do próprio cabelo no balcão de um mercador, esperando vendê-la por algumas moedas. O mercador grisalho e barbudo inspeciona cuidadosamente. No momento em que ele vê, ele percebe imediatamente que é saudável, brilhante e extremamente valioso. Mas a ganância rapidamente toma conta. Fingindo desinteresse, ele afirma que peles inundaram o mercado ultimamente e que seu valor caiu drasticamente. Seu objetivo é simples: comprar tudo pelo menor preço possível. Completamente alheia ao fato de que o mercador está mentindo, Lizzie fica desanimada, acreditando que seu sacrifício não renderá nem dinheiro suficiente para comprar suprimentos decentes. Mas, parado silenciosamente atrás dela, Ju-Wan vê instantaneamente através da decepção do homem. Uma pressão avassaladora enche a barraca de repente. O mercador enrijece imediatamente. Sentindo a presença aterrorizante de Ju-Wan atrás dele, ele muda rapidamente sua atitude e começa a elogiar a qualidade e o tamanho incríveis da pele. É isso, mano. Não deixe ele enganar nossa waifu. Sem perder mais um segundo, Ju-Wan alcança calmamente e pega a trança de Lizzie de volta, encerrando a negociação injusta. O mercador grita de dor, chocado com a força incrível no aperto de Ju-Wan. Olhando diretamente nos olhos do mercador, Ju-Wan diz calmamente a Lizzie que eles simplesmente venderão tudo em outra vila. Pode ver as mentiras nos olhos daquele homem. O mercador trapaceiro fica completamente sem palavras. Lizzie hesita, preocupada que a próxima vila seja muito longe. Mas Ju-Wan simplesmente a tranquiliza com um sorriso calmo. Para alguém tão forte quanto ele, essa distância não é nada. O mercador fica completamente abalado. Ele percebe que esse homem enorme não é apenas incrivelmente forte, mas também impossível de barganhar. Não importa o truque que ele tente, Ju-Wan se recusa a recuar. Ju-Wan explica calmamente a Lizzie que a pele de coelho está realmente em excelente estado e que o mercador estava tentando enganá-los desde o início. Ao ouvir isso, Lizzie entende imediatamente a situação. O mercador, desesperado, tenta rapidamente se defender, alegando que estava apenas oferecendo o preço de mercado atual. Mas Ju-Wan expõe instantaneamente suas verdadeiras intenções, apontando que ele simplesmente queria comprar tudo por um preço ridiculamente barato. Percebendo que está prestes a perder uma mercadoria tão valiosa, o mercador finalmente cede. Ele apressadamente oferece incluir sal, uma panela e até um conjunto completo de roupas masculinas apenas para salvar o negócio. Mas Lizzie já viu através de sua ganância. Ela segura a mão de Ju-Wan e questiona firmemente por que o mercador insiste em agir de forma tão desonesta. Sem lhe dar outra chance, ela diz ao marido que eles devem ir embora e encontrar uma loja honesta que pague um preço justo. Ju-Wan se oferece para carregar Lizzie nas costas, já que a próxima loja é bem longe. No entanto, ela sorri calorosamente e garante a ele que pode caminhar perfeitamente bem sozinha. Observando o casal se afastar com uma mercadoria de tão alta qualidade, o mercador começa a entrar em pânico. Ele estica desesperadamente o braço, implorando para que esperem, mas o casal nunca olha para trás. Ainda de mãos dadas, eles continuam caminhando calmamente juntos, ignorando completamente cada pedido desesperado atrás deles. Enquanto isso, Dorothy aponta orgulhosamente para Ju-Wan, enquanto o exibe para as outras crianças na feira. Aquele é meu pai.
Ela repete essas palavras repetidamente, com um sorriso enorme, até que Lizzie finalmente a chama para vir junto. Enquanto voltam para casa, Dorothy corre alegremente logo atrás de seus pais, dizendo orgulhosamente a todos que encontra que o homem incrível à frente é seu pai. Envolta confortavelmente dentro do casaco quente de Ju-Wan, Dorothy começa a cochilar lentamente. Ela sorri para si mesma, pensando que o perfume de seu pai sempre a faz se sentir completamente segura. Não importa o que aconteça, ela sabe que seu super pai forte sempre a protegerá. Meio adormecida, ela de repente se pergunta por que tudo parece tão quente. Então ela se lembra. Apenas alguns momentos atrás, ela estava congelando de frio. Agora, ela está aconchegada com segurança dentro do abraço quente de Ju-Wan. Um momento depois, Dorothy de repente se lembra de algo importante, seu coelhinho. Ela rapidamente coloca a cabeça para fora do casaco e pede animadamente a Ju-Wan para colocá-la no chão, porque ela tem que alimentar seu amado bichinho imediatamente. Ju-Wan se ajoelha gentilmente e coloca cuidadosamente sua filha no chão. A garotinha corre imediatamente em direção à cabana, tão rápido quanto suas perninhas podem levá-la. Ela reúne alegremente uma pilha de folhas verdes frescas com as duas mãos, antes de correr em direção ao cercado de madeira. Finalmente, é hora de seu coelhinho comer. Mas, no momento em que ela olha para dentro, seu sorriso desaparece instantaneamente. O cercado de madeira está completamente vazio. Dorothy congela em choque total. As folhas frescas escorregam de suas mãos minúsculas e se espalham pelo chão. Apenas alguns segundos depois, ela cai em lágrimas de partir o coração. Ouvindo seu choro alto, Lizzie corre imediatamente e pergunta o que aconteceu. Entre lágrimas, Dorothy soluça que o coelho desapareceu. Lizzie olha dentro do cercado ela mesma. Ele realmente está vazio. Vendo isso, ela também fica de coração partido enquanto Dorothy continua chorando e implorando desesperadamente para que o coelhinho volte. A comoção chega rapidamente a Ju-Wan. Ele corre para fora da cabana, preocupado que algo terrível tenha acontecido. Lizzie explica que o coelho escapou. Ju-Wan faz uma pausa por um momento. Então esse é o motivo de ambas estarem chorando. Completamente confuso, ele pergunta por que Lizzie também está chorando, ainda soluçando. Ela admite honestamente que ficou incrivelmente triste depois que o coelho desapareceu. Ju-Wan só consegue olhar para as duas com total descrença. Ele simplesmente não consegue entender como ambas conseguiram chorar tanto por causa de um coelho que fugiu. Então ele perde o controle completamente. Uma sonora gargalhada ecoa pela área. Quanto mais ele olha para a mãe e a filha chorando, mais ele ri. Dorothy começa imediatamente a bater na perna dele com seus punhos minúsculos, enquanto declara com raiva que o odeia. Mas em vez de ficar chateado, Ju-Wan só a acha ainda mais adorável. Observando as duas juntas, ele sorri calorosamente. Ju-Wan percebe algo. Pela primeira vez em muito tempo, ele pode rir genuinamente do fundo do coração ao lado das pessoas que ele mais ama. Enquanto isso, nas profundezas da Floresta Sombria, bem longe de seu lar pacífico, o velho mentor de Greenwood observa silenciosamente atrás de uma rocha gigantesca. Após uma busca exaustiva, ele finalmente o encontrou, o esconderijo secreto do Goblin. Os olhos vermelhos brilhantes do Goblin vasculham a escuridão, enquanto ele solta um rosnado aterrorizante, totalmente alheio ao fato de que um velho caçador está observando secretamente das sombras. O homem idoso aperta sua arma, atentado a avançar e eliminá-los ali mesmo, mas ele rapidamente se força a manter a calma. Avançar sozinho só faria com que ele fosse morto. A caverna está cheia de goblins. Mesmo que ele derrotasse alguns, incontáveis outros o atacariam em segundos. Ele sabe que goblins não são tão perigosos individualmente. Comparados a outros monstros mágicos, eles são, na verdade, considerados fracos. Mas sua maior força é o número. Eles caçam em bandos enormes e se reproduzem tão rápido quanto coelhos, substituindo cada perda em pouco tempo. Esses monstros são infames por sequestrar mulheres de regiões próximas, forçando-as a aumentar o tamanho da horda de goblins. Cada vítima sofre um destino cruel e trágico nas profundezas daquelas cavernas escuras. A primavera está se aproximando e, com ela, os instintos do goblin só ficarão mais fortes. Isso significa que resta apenas uma opção. O ninho inteiro precisa ser destruído antes que seja tarde demais. Mas até Gus sabe que não pode realizar tal missão sozinho. Existe apenas uma pessoa capaz de enfrentar uma horda como esta. Ju-Wan. O velho suspira baixinho. Toda vez que ele ensina o jovem caçador, Ju-Wan olha para ele com nada além de gratidão sincera. O pensamento de arrastá-lo para uma batalha tão mortal pesa muito em sua consciência. Ainda assim, não há outra escolha. Afastando-se da caverna, Gus desaparece na floresta, convencido de que apenas o caçador gigante pode impedir o desastre que se aproxima. Na manhã seguinte, Lizzie acorda lentamente, esticando os braços antes de
soltar um bocejo sonolento, ela começa a se preparar para mais um dia de tarefas domésticas, quando nota uma silhueta familiar retornando da floresta. É Juan, curiosa sobre o que ele trouxe para casa desta vez. Ela caminha para fora em direção ao galpão de armazenamento. No momento em que ela abre a porta, seus olhos se arregalam. 2 coelhos enormes estão pendurados de cabeça para baixo lá dentro. Ela olha para eles sem total descrença. Você caçou coelhos de novo hoje? Juan acena enquanto pega um pequeno machado antes de explicar calmamente como tudo aconteceu. Mais cedo naquela manhã, ele tinha visto um dos coelhos incrivelmente rápidos correndo pela grama verdejante. Pensando que poderia pegá-lo vivo, ele estendeu um braço apenas para perder completamente o equilíbrio. Após aterrissar com segurança a vários metros de distância, o coelho até se virou para olhar para ele, como se estivesse rindo de sua queda embaraçosa. O rosto de Juan escureceu instantaneamente. Ele limpou a sujeira de suas roupas e cerrou os dentes. A princípio, ele queria capturar o coelho vivo, mas depois de ser ridicularizado daquele jeito, ele mudou completamente de ideia. Chega de hesitar. Determinado a dar uma lição naquele coelho atrevido, Juan explodiu para a frente, avançando pela floresta em uma velocidade incrível. De volta ao presente, no entanto, ele convenientemente omite a parte em que caiu de cara no chão. Em vez disso, ele simplesmente diz a Lizzie que foi uma caçada rápida e fácil. Completamente convencida, Lizzie bate palmas alegremente, elogiando as habilidades de caça incríveis de seu marido, sem suspeitar da verdade por um segundo sequer. Lizzie pergunta alegremente se eles deveriam assar a carne fresca ou temperá-la com sal primeiro. Juan sugere salgá-la, mas Lizzie decide imediatamente assá-la, concluindo de alguma forma que ela pode simplesmente fazer um assado com sal. Sua lógica inocente deixa Juan completamente sem palavras, mas ao ver o quão animada ela está para cozinhar para a família, ele só consegue sorrir. Quando ela promete preparar a refeição mais deliciosa que já tiveram, Juan admite que mal pode esperar para prová-la, deixando-a ainda mais feliz. Enquanto a carne cozinha lentamente sobre a fogueira, Juan nota o aroma suave de bambu se misturando com a comida, convencido de que até os vegetais ficarão mais saborosos. Mas assim que tudo parece perfeito, as chamas de repente começam a se apagar. Não querendo que o jantar seja arruinado, ele casualmente cria uma pequena chama na ponta do dedo e tenta reacender a lenha. Olhando para a pequena faísca, ele não pode deixar de pensar que sua magia de fogo é, na verdade, bem comum, útil em certas situações, mas nada incrível. Ele simplesmente aponta o dedo para a fogueira, esperando fortalecer as chamas um pouco. Em vez disso, bum, uma explosão massiva de fogo irrompe sem aviso, engolindo completamente a carne em chamas gigantescas. Juan entra em pânico instantaneamente e grita desesperadamente para o fogo parar antes que o jantar de sua família vire carvão. Completamente confuso, ele começa a repassar tudo o que aconteceu desde que ganhou esse estranho poder. Então, uma memória importante surge de repente. Quando ele lutou contra o lobo, as chamas não vieram de seu corpo, elas apareceram diretamente no alvo. Isso também explicaria porque seu próprio corpo nunca foi queimado por sua magia. Curioso para testar a teoria, Juan se agacha ao lado da refeição e fecha os olhos. Em vez de tentar controlar o próprio fogo, ele simplesmente imagina um calor suave envolvendo a carne de coelho, cozinhando-a lentamente até ficar perfeitamente macia e dourada, sem queimar um pedaço sequer. Após se concentrar por vários momentos, ele finalmente abre os olhos. O resultado o deixa atordoado. As chamas estão envolvendo a carne exatamente como ele imaginou, assando cada lado com uma precisão inacreditável. Sua teoria estava certa. Sua magia de fogo não obedece às suas mãos, ela obedece à sua imaginação. Pela primeira vez, Juan entende completamente como sua nova habilidade realmente funciona, e ele termina orgulhosamente de preparar o assado perfeito, usando nada além de seu controle mágico. E quando o jantar é finalmente servido, os olhos de Dorothy brilham imediatamente de empolgação. Lizzie respira fundo e elogia o aroma incrível. Juan rasga o assado suculento ao meio sem esforço com as 2 mãos, liberando uma nuvem de vapor perfumado antes de servir porções generosas para sua esposa e filha. As duas não hesitam por um segundo sequer. Elas dão mordidas enormes. No momento em que o sabor atinge suas bocas, ambos os rostos se iluminam instantaneamente. Lizzie sorri com total satisfação, enquanto os olhos brilhantes de Dorothy declaram que esta é a melhor refeição que ela já comeu. Ver as duas aproveitando alegremente sua culinária enche Juan com uma emoção que ele nunca experimentou antes. Naquele momento, ele percebe que a verdadeira felicidade não é comer, é ver as pessoas que ele ama desfrutarem
desfrutarem da refeição que ele preparou. Mais tarde naquele dia, Juan continua praticando sua magia de fogo fora da cabana. Após várias tentativas, ele aprende com sucesso a acender chamas em objetos a quase 1000 metros de distância. Olhando para suas próprias mãos, Juan promete silenciosamente a si mesmo que, com magia de cura em uma mão e magia de fogo na outra, ele terá tudo o que precisa para proteger Lizzie e Dorothy de qualquer perigo. Ele até começa a se perguntar se o misterioso Papai Noel da Terra lhe deu esses poderes exatamente por esse motivo. Se isso for verdade, então quando o Natal chegar, ele preparará um banquete especial como forma de agradecer ao estranho velho que mudou completamente sua vida. Nesse momento, Dorothy sai correndo de repente de casa carregando o pequeno coelho com chifres dentro de sua cesta. A criatura adorável finalmente acordou. Com uma empolgação infinita, Dorothy começa a dar ao seu novo animal de estimação um grande tour pela cabana, apontando orgulhosamente para o fogão de pedra e explicando que é a cozinha onde cada refeição deliciosa é feita, enquanto sussurra que ele agora é um membro muito importante da família. Então ela apresenta alegremente as paredes de madeira antes de levá-lo até Lizzie. Segurando o coelho perto do rosto de sua mãe, Dorothy anuncia orgulhosamente que esta é sua mãe e que o coelhinho nunca deve esquecê-la. Nesse exato momento, Juan entra novamente. Dorothy corre imediatamente em sua direção, levantando a cesta bem alto no ar, antes de apresentar orgulhosamente seu pai ao coelho. Então ela declara de repente algo que pega todos completamente de surpresa. Ela diz orgulhosamente: "O coelhinho é sua irmãzinha." Juan congela. Completamente confuso, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Enquanto isso, Lizzie observa silenciosamente ao fundo, corando nervosamente enquanto evita contato visual. Algo nas palavras de Dorothy desencadeia imediatamente um pensamento estranho na mente de Juan. Seu coração começa a acelerar. Ele caminha rapidamente até Lizzie, olhando para ela em total descrença. Seria realmente possível que dentro de seu corpo pequeno e frágil já havia uma nova vida crescendo? Sobrecarregado de emoção, Juan se ajoelha lentamente diante de sua esposa e coloca gentilmente a mão em sua barriga, imaginando silenciosamente que seu bebê já está a caminho, e Lizzie só consegue olhar para ele em total surpresa. Se você está animado para a próxima parte, deixe um comentário e farei o meu melhor para trazê-la para você o mais rápido possível.